Fala, galera! Bora para mais um Pobre Show, mas antes vamos para a reflexão rápida. A reflexão de hoje é a seguinte: Duda, como é que eu faço para ensinar sobre educação financeira para os meus filhos? Hoje em dia tem jogos educativos, tem canais no Instagram que são educativos, tem canais no YouTube que ensinam sobre educação financeira para criança, mas posso falar a verdade? Você é a maior referência de educação financeira para os seus filhos. Como você lida com seu dinheiro? Você investe? Você tem reserva de emergência? Você sabe organizar o seu dinheiro? Teu filho vai aprender de acordo com o que ele está vendendo da tua casa. Ele passa horas do teu lado vendo o que você faz. Se você é uma pessoa totalmente desorganizada, que faz tudo errado e está sempre lascada, essa é a referência que você está passando para o seu filho. E ele pode ir levando isso de geração em geração. Então, seja a mudança. Seja o educador financeiro dos seus filhos, lidando bem com o seu próprio dinheiro aí na sua casa. Vamos lá. Aplausos para a entrada do homem. Eita, ô Duda, olha que coisa mais linda. O que é o pontinho amarelo ali no meio do cenário, hein? É a Binance. Vamos lá, no 3, 2, 1, gravando, Duda. Fala, galera! Tudo beleza, pessoal? Bora para mais um Pobre Show, o programa da família brasileira com muita informação, conhecimento, aprendizado e prêmios para essa audiência maravilhosa. Pobre Show não para de crescer, tô muito feliz. Enquanto tem muito podcast aí que deu uma estagnada, o nosso continua crescendo cada vez mais, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like aqui, comenta alguma coisa, segue a gente no Instagram, TikTok, Facebook, Spotify. Tamo em tudo quanto é canto para levar informação de qualidade para vocês. Tudo beleza, pobrezito? Tudo beleza, Duda? O que a gente vai ter de bom hoje aí, hein? Mito ou verdade? Top desgraça. Hora da xepa com o Dr. Braga e brinde pra audiência, Duda. Maravilha! Então vai ter muita coisa boa. E hoje é um episódio especial aí, ó. Vamos falar sobre uns assuntos bem legais, principalmente para quem tem filho ou para quem quer ter filho algum dia, tá? Mas para quem também não quer, todo conhecimento é sempre válido, né? É sempre muito bom a gente aumentar o nosso conhecimento, que o teu conhecimento ninguém rouba, tá? Antes de chamar a nossa convidada aqui, quero agradecer os patrocinadores do programa. Hoje eu vim a caráter aqui, ó. Agradecer a Binance, que foi o primeiro patrocinador do nosso programa. Já tá aí, ó, firme e forte há mais de 2 anos com a gente. Se você tá querendo começar a investir em criptomoeda, migrar uma parte do seu patrimônio pro mundo cripto, Bitcoin e tudo mais, a Binance é a maior corretora de criptomoedas do planeta, tá? São ali 300 milhões de clientes que tem conta lá. É muita gente, tem muita vantagem, muito benefício, as menores taxas do mercado, uma variedade de centenas de criptos, e a Binance é a única que tem uma reserva de emergência de 5 bilhões de reais para resguardar os usuários caso algum dia aconteça um ataque, uma invasão lá, como já aconteceu em outras, e o pessoal que tinha conta lá ficou a ver navios. A Binance tem essa reserva para dar ainda mais segurança para os usuários. Abre a sua conta lá pelo link da descrição, que você ainda vai ter 10% de desconto nas taxas abrindo conta pelo nosso link. Também quero agradecer a Séculos, que é a melhor marca de relógio aqui do Brasil. São mais de 50 anos, 5 décadas fazendo relógio de qualidade. E eles são tão bons em fazer relógio que eles dão o dobro da garantia de outras marcas. São 2 anos de garantia nos relógios da Séculos. Tem relógio clássico, mais chique, moderno, elegante, tradicional, smartwatch, tem tudo quanto é tipo de relógio, tudo quanto é preço. Tem relógio de 300, tem relógio de 500, de 1.000, de 1.500 e por aí vai. Então, agradecer a Séculos e lembra que já a gente vai fazer a nossa perguntinha valendo um relógio, porque a Séculos dá um relógio por episódio para a nossa audiência. E quero agradecer também a DSN, que é essa produtora maravilhosa aqui em São Paulo. Se você está querendo fazer algum vídeo,
algum projeto audiovisual, algum vídeo corporativo, gravar algum curso, fazer uma live, enfim, alugar um espaço, né? Aqui tem salas grandes, tem camarim, tem um monte de coisa aqui. Entre em contato com a DSN, porque esse é o melhor lugar para você fazer o seu projeto audiovisual. Agora, vamos chamar a nossa convidada, Pobrezito. Vamos, Duda! Tá aí, Pobrezito? Você tá aí? Esse botão aqui às vezes emperra, Duda. Eu sei, né? Você tá enrolado pra caramba. Ó, nossa convidada de hoje, ela é psicóloga, escritora best-seller, tem mais de 1 milhão de seguidores e é criadora de um movimento que está revolucionando a forma com que a gente cria os nossos filhos. Ela defende que criança não precisa apanhar para aprender, que pais e mães podem sim ser amigos dos filhos e que a educação tradicional está criando muitos adultos quebrados por dentro. Com mais de 1.000 profissionais formados na abordagem neurocompatível, já vamos ver o que é isso. Ela está revolucionando a educação infantil no Brasil. Eu quero chamar aqui a Márcia Tozin. Fala, Márcia, tudo beleza? Tudo bom? Obrigado, viu, por ter vindo ao nosso programa. Muito feliz aí, honrado. Veio de longe, né? Vim Senta de e longe. sinta-se em casa. Não Obrigada. repara a bagunça, viu? Casa de pobre é assim mesmo. Você veio de Curitiba, né? Vim de Curitiba, Ó, a gente tá gravando no começo de julho, né? Não sei como é que vai estar o clima, né? Mas hoje, tá muito frio lá? Tá um pouco menos que aqui, um pouco mais que aqui, um pouquinho mais. Mais frio, é. Aham, Chegou a uns- dar zero grau lá em algum momento? Chegou a dar -1 esses dias. Caramba, Aham, mano, -1 de nossa. manhã cedo é mais difícil, assim. É. Lá é essa é a parte difícil mesmo. Da hora, de mas Curitiba. muito obrigado por ter vindo. Ó, Obrigada. eu vou te servir uma aguinha, você fica à vontade quando quiser, é só pedir mais. Aqui a gente tem doces nobres, tá? Tá Doces da ótimo. Suíça, daquela região mais nórdica mesmo, né? Coisa Sim, boa, tá? coisa boa. É, então, aí você pode ir pegando aqui à vontade também durante o episódio, tá? Tá, eu Aqui agradeço. você pode apoiar nisso Posso aí, é uma por aqui? mesa, tá? É. Obrigada. Vamos lá, antes de começar, a gente tem o nosso mural da humildade. Tem foto da Marcinha aí, ô Pobrezito? Tem sim, Duda. Vamos pro mural da humildade. Olha, você tem 3 irmãs? Tenho 2 irmãs. É 2 irmãs? São em 3 irmãs. filhos? Nossa. Somos em 3. Quem que é aí? Fala aí o nome de cada um aí. É a Elaine, a do meio, de laranja, a Juliana, mais velha, e eu sou a morena, que é a mais morena, pequena. A da pontinha lá é A você. da ponta sou eu. Quantos aham. anos de diferença, mais ou menos, entre vocês? A gente é bem próxima, eu acho que a mais velha tem 45, a outra... Não, 46 a mais velha, 44 a do meio, e eu tenho 43. Nossa, pertinho mesmo, Aham, né? bem pertinho. Brigaram muito? Muito. Não tinha neurocompatibilidade, né? Calma, vamos descobrir o que é isso, né? E ali é o seu pai? É meu pai, mas ele tá fazendo uma cara de Einstein. Tá bem assim, animado ali né? pra foto mesmo, né? Tá Deviam bem ter feito animado. uma besteira, né? Ó o Sim. bolão de pêssego. A ideia é que a gente tava morrendo de fome, de vontade de comer o bolo de pêssego. Da né? hora, boa demais. Tem mais foto, Pobrezito? Aí, onde que era isso aí, Márcia? Na minha casa, a gente tá fazendo um piquenique. Tudo em casa. Curitiba. Tudo Curitiba, Tá. aham, tudo Curitiba. Da hora, fazendo um piquenique lá no quintal. Isso. E é Curitiba mesmo ou é região ali? Não, é região metropolitana, Colombo, né? Colombo, o nome da aham. cidade? Colombo é a região metropolitana do lado, assim, né? Ah. É Colombo o nome da cidade. Eu sou de Colombo mesmo, né? Boa, Nascida boa. em Colombo. Tem seguidor de Curitiba, do Paraná aí? Posta aqui, comenta aí. Hashtag Paraná, hein? Vamos ver se tem muito seguidor lá do Sul. Da hora, vai pro nosso mural. E a outra característica do nosso programa é que aqui a gente dá prêmio para audiência em todo episódio, tanto nós quanto o convidado. O que você vai liberar para os nossos seguidores aí, Márcia? Eu Pix, trouxe... pix, 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 Olha. pix, pix. Gente, ele não muda, gente. Você não evolui, Pobrezito. Ah, minha audiência me ama por causa disso, Duda. É. Eu trouxe aqui livros, né, do Neurocompatível, né, esse livro que teve mais de 10 mil livros vendidos, né, e trouxe livros infantis também, para as crianças, né, para os Boa. filhos aí. Deixa eu pegar Pra quem aqui, você tem vai filho. explicando como que funciona Ó. esses aí. Quantos livros são no total? Deixa eu ver aqui. Eu acho que são 10 infantis ou 12 infantis e Boa. 10 Caramba, do você tem livro pra caramba, hein?
Sim, eu tenho os livros infantis, né? Assim, Eu gosto de livro infantil. Eu me identifico bastante, Duda. Você já é adolescente, pobrezinho. Já devia estar em outro tipo de literatura já, né? Ó, Não, vamos eu ver. gosto de ver os desenhinhos. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maravilha. Então, são 10 livros sobre a criação neurocompatível. Isso. Da hora. Que a gente vai aprender aqui o que é isso. E aqui, o que eu faço com a minha raiva são 3. Por que eu sinto medo também são 3. E vergonha, meu superpoder. Olha, diferente o nome desse aqui, depois eu quero entender esse negócio aqui. Ó, então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer perguntas aí no chat e vamos também deixar alguns prêmios lá no nosso site, pobreshow.com.br, e vamos fazer um kit, né? Então, a gente deixa tipo assim, um kit com um livro da criação neurocompatível, com mais esses 3 aqui. Aí a gente faz 3 kits assim, tá, pobrezito? Vão ser 3 kits com esses 4. E aí depois vão sobrar mais 1, 2, 3, 4, 5, 7 livros de criação neurocompatível. O ideal é para quem já tem filho ou para quem quer ter filho também, ler esse conteúdo. É para os dois, né? Eu acho que se preparar antes é sempre muito bom, né? Pra gente não repetir uma educação aí de dor, né? Boa, da hora. E eu também aqui, a gente não vai chegar de mãos abanando, né, gente? Eu também quero dar o meu livro aqui pra Márcia. Obrigada. Deixe de ser pobre, o melhor livro de educação financeira do Brasil. Você sabia que eu já tenho? É mesmo? Já tem, Agora eu tenho 2. Então devolve, porque isso aí custa dinheiro. Mas... Devolve, É por meu, favor. é meu. Da hora, obrigado, viu? Fico feliz demais. Ô, Duda, Oi, você falou errado. Não é o melhor do Brasil, não. é do mundo. Do mundo, Duda. Obrigado, você foi pra pobrezinho. Portugal, Você cara. sempre me corrige com perfeição, viu, pobrezinho? Lógico, eu sou muito Valeu. sabudo. Aprendi Ó, com você. Tem o link para você comprar o meu livro aqui na descrição. E quero também dar um presente da Séculos aqui para você, ó. Vai até combinar com a pulseira, hein? Olha, ó. Vai sim, obrigada. Galera, ó, lembrando, em todo episódio a Séculos dá um presente aqui pro convidado e pra audiência. Então, no nosso programa, em algum momento, vai aparecer uma pergunta aqui na tela por 60 segundos. Quando aparecer a pergunta, você corre lá no nosso site, pobreshow.com.br/séculos e responde. A melhor resposta vai ganhar também um relojão da Séculos, ou masculino ou feminino, de acordo aí com a pessoa que responder, tá bom? Bom demais, valeu Séculos pelos presentes para nossa audiência. Agora sim, vamos começar. Márcia, conta pra gente a sua história, o que você fez, o que você já estudou, como é que você foi parar nisso que você faz hoje? Bom, tudo que eu já fiz na minha vida até hoje foi com a psicologia, né? É mesmo? Uhum, Sempre gostou? Sempre gostei. Eu comecei como estagiária, né? Atender ainda na faculdade. Eu estava no 2º ano de faculdade e eu não sabia nada, né? Hoje eu vejo que eu não sabia nada. E eu tinha supervisão e eu comecei a atender crianças, né? Então, ali eu já me deparei, assim, com a grande problemática que a gente tem dentro da psicologia e que a gente tem com a sociedade mesmo, na forma que a gente vê crianças, né? Então, assim, eu fui contratada como estagiária para ensinar os pais a darem limite para as crianças, a controlá-las, a dizer que eles não eram bons o suficientes, né? Sempre essa mesma dinâmica. E aquilo, assim, já me confrontou, assim, né? Eu tive uma educação neurocompatível, assim, é claro que é um novo paradigma, né? O neurocompatível, ele vem aí com estudos desde a década de 70, né? Assim, as mudanças que a gente tem na educação respeitosa, então isso começa lá na década de 70, mas que hoje é muito falado. Os últimos 15 anos, né, se movimentou muito esses novos conceitos da educação respeitosa. E então ali eu atendia crianças, né, assim, Depois que você se formou, você virou psicóloga pediátrica? Existe isso? Existe, pode ser falado aqui no Brasil a gente fala mais psicologia infantil, né, assim, mas pode falar também psicologia pediátrica. Você sempre preferiu lidar com criança, então? Sempre preferi, assim, mas é que a gente lida com famílias, né, então, mas assim, mais criança, só que daí você conversa com adulto, né, assim, você tem todo o aparato ali.
E daí eu daí que eu fui para a clínica, né? Assim, fui para psicologia clínica, já comecei a fazer atendimento clínico. O que muda na clínica? O atendimento clínico é o atendimento clínico de crianças. Então, quando você faz atendimento, o atendimento dentro de consultório, Tá. que a gente chama de psicologia clínica infantil. Começou a atender caso. Criança lá que senta no sofá e Isso, e fala. brinca com a criança, Tá. né? Mas eu passei também por vários projetos de violência sexual contra crianças, né? De projetos onde as crianças eram retiradas das famílias por questões de violência, negligência, omissão de cuidados. Então, eu sempre, até hoje, né? Mesmo que o neurocompatível ele tenha crescido muito, eu quase não faço mais o atendimento clínico em si, né, assim, da criança, ainda faço, né, mas não faço mais tanto, mas eu ainda acompanho, ainda faço projetos sociais, então eu sempre digo que a bandeira do neurocompatível está nessa base de extrema diversidade que a criança passa quando ela recebe essa omissão total de cuidado, né, assim, quando ela realmente não tem condição de se desenvolver. Então eu lembro de um menino que eu atendi que ele era muito agressivo, ele fugia da escola, eu ainda era estagiária, né, e 10 anos depois uma pessoa que eu conhecia esse menino, que ele era de uma região de favela, lá do município de Colombo, e ele morreu. Né? Então, assim, morreu porque se envolveu com crime, se envolveu... Então, eu digo que a bandeira do neurocompatível é essa, porque tem muito... O pessoal diz muito assim, o neurocompatível é elitizado, o neurocompatível é para quem tem conhecimento, para quem quer realmente fazer uma mudança e não só para rico, né? Porque infelizmente, hoje as crianças que estão no nível social financeiro, né? Numa família com maior nível, né, com mais facilidade nesse sentido, ela vai ter um acesso melhor mesmo de respeito, de condição, de educação emocional, de educação em todos os sentidos, mas o que a gente quer é que todas as crianças tenham esse sentido. Então foi lá que eu comecei e passei tanto pela extrema pobreza como também pela extrema riqueza, né, assim, eu conheço esses dois mundos e trabalho até hoje com esses dois mundos. Tá, e o que mais tem levado uma criança para um consultório de psicólogo? O que mais tem? Porque tem gente que a criança não tem motivo para sofrer, né? Tem adulto que tem preconceito, né? Quanto mais de criança, né? Nem eu vou... Mas a verdade é que tem muita criança que está mal hoje, né? Com depressão. Dentro do que você atende, assim, o que mais tem destruído, vamos dizer assim, será, mas que tem mais feito mal para as crianças a ponto dela ter que ir para o psicólogo? E com que idade que isso começa? A gente tem assim, as queixas maiores, né, que daí assim, são coisas vivenciais da criança, que são problemas na adaptação escolar. A gente tem uma escola que ainda é muito rígida no mundo inteiro, e por incrível que pareça, no Brasil ela ainda é mais adaptada, né, mas a escola no mundo inteiro, ela é muito rígida. Então, como ela é muito tradicional, muito quadrada, né, assim, ela é muito difícil de colocar algo que é redondo ali, né, assim, quando você precisa fazer uma adaptação escolar. Então, a adaptação escolar é uma coisa que traz bastante para o consultório, a ansiedade infantil. Por que a ansiedade infantil? A criança, ela é muito ansiosa. Nós não nascemos para ser felizes, nós nascemos para ser ansiosos, né? A nossa natureza é uma natureza ansiosa, né? Então, é a falta do entendimento de que a criança tem uma ansiedade natural e que essa ansiedade vai fazer com que elas queiram ficar próximo dos seus pais, que seja muito difícil romper essa barreira de ir até a escola e começar um novo ambiente. Algumas crianças vão precisar de um processo muito respeitoso e muito gradativo, porque elas são mais ansiosas. É uma característica de personalidade mesmo, eu peguei no microfone. É uma característica de ansiedade, de personalidade, que algumas pessoas vão ser mais ansiosas e outras pessoas vão ser menos, né? Mas você acha que, por exemplo, o excesso de computador, tela, também ajuda na ansiedade? O uso de telas é um problema na infância, né? Assim, é um problema hoje. Ele ajuda, ele provoca, sim, mais ansiedade, mas ele não... A gente tem um número de coisas muito grandes, por exemplo, assim, pressão escolar provoca muita ansiedade,
você sabe que uma coisa que provoca muito ansiedade e até depressão de criança é a instabilidade financeira dos pais. Isso é uma coisa, porque às vezes a gente pensa assim, né, que a criança que tem pobreza, né, que está na pobreza ou que está na riqueza, então a que está rica é melhor, mas assim, essa instabilidade, ela é pior do que você estar só na pobreza, por exemplo, assim, ser, né, um nível, claro, não estou falando da diversidade da pobreza extrema, onde você tem falta de comida, falta de cuidado, de roupa, né, mas isso é uma das coisas que faz muitas pessoas, muitas crianças se suicidarem. Mesmo? Existe o suicídio infantil, é mesmo, meu? existe. Caramba. A partir de 6, 7, 8 anos de idade, a gente já considera, né, crianças que tiram a própria vida. Caramba. Então, assim, as crianças também sofrem. A gente tem a ideia mesmo de que a infância é um mar de felicidade, de só coisa boa, não, mas as crianças também sofrem e sofrem bastante. Então o uso de telas é um sofrimento, mas o uso de tela é tão difícil, por quê? Porque a gente não tem mais os ambientes onde a gente podia correr, brincar, como foi na nossa infância, né? Sim. Hoje é tudo muito fechado, os pais ficam muito tempo fora, né? Então tudo isso são dificuldades sim que as crianças passam. Então é isso, assim. Depressão infantil, a gente tem bastante as crianças que têm uma personalidade mais irritadiça, as crianças hiperreativas, as crianças que reagem muito, as crianças mais bravas, as crianças mais desafiadoras, essas crianças também vão muito para terapia, e as dificuldades escolares, assim, isso também leva bastante. E tem suicídio de criança mesmo, então? Tem. Eu acho que eu nunca ouvi falar assim, mas também não sou desse nicho, né? É mesmo? Né? Criança que se suicida? Criança que se suicida. Caramba, criança que se suicida. E é difícil porque é difícil você descrever, né, o fenômeno como a criança buscou aquilo. Mas sim, existe já o suicídio na infância. Nossa. Por isso que a gente precisa pensar em saúde mental na infância, né? Porque é ali que começa tudo e realmente acontece. Boa. E aí, vamos lá. O que é esse bendito do neurocompatível? O que é isso e o que é diferente do que não é neurocompatível? Ótimo, o neurocompatível, ele cresceu com a minha história, né? Então, quando eu fui me deparando com isso, assim, eu via crianças que dormiam com os pais, e eu era obrigada a dizer, olha, você não pode dormir com seu filho. Então existe uma psicologia tradicional que traz tudo isso, né? Você não pode dormir com seus filhos, que você vai tirar a autonomia deles. Você não pode dar na boca comida se a criança pede, porque a criança tem uma fase que ela já sabe comer, mas ela começa a pedir de carinho, assim, né? Ah, não, você não pode fazer isso. Então era assim, um mundo de não pode. E daí eu comecei a me aprofundar nisso, assim, será que não pode mesmo? O que a ciência diz disso? Quais são as provas? Quais as pesquisas? E daí eu fui me dando conta que é muito mais por uma história que desde a Idade Média lá, né, desde sempre, né, nós olhamos a criança como menos importante. Então as crianças há 100 anos atrás, elas apanhavam de todo mundo, os pais batiam nelas em casa. Então, assim, é muito difícil a gente dizer assim, uma educação neurocompatível quebra isso, e daí todo mundo vem, provavelmente vai ter aqui nos comentários, né, vai ter comentários falando assim, né, não, a criança precisa sim aprender, não precisa bater para matar, mas precisa aprender, né, apanhando, né, uma surra não mata ninguém, né, eu também aprendi assim. Então existe essa defesa, né, e quando eu fui me aproximando dessa minha história que eu construí o neurocompatível. Então o neurocompatível é um modelo de educação muito baseado na psicologia evolucionista, porque ao contrário do que se pensa, né, assim, quando nós estávamos lá no nosso passado, né, muito evolutivo lá atrás, as crianças, elas dormiam próximo dos seus pais. Por quê? Porque você estava num ambiente altamente de risco, né, assim, uma onça podia chegar e comer a criança. Então, nada mais natural do que a criança se aproximar, né, ou quando a gente fala para a criança assim, cumprimenta, dá oi, a criança não quer cumprimentar, e a gente diz que a criança é mal educada, mas ela foi também concebida biologicamente para ser assim, né, evolutivamente, porque ela não tinha que se aproximar de qualquer um, né? Então ela vai ter medo de pessoas de fora. Então o neurocompatível, ele vem quebrando todas essas regras que a gente tem da educação tradicional, que elas foram construídas muito mais por cultura do que por ciência. Tá, e por que esse nome neurocompatível?
Parece que é um nome pra assustar, né? Nossa, meu Deus, não, por favor. Né? É que nem amortização, né? Amortização é quando você paga um valor a mais pra quitar o financiamento. Pra que botar um nome feio desse? Amortização, né? Neurocompatível é um negócio complexo, né? Por que tem a ver? Tem a ver com o cérebro? Por que é? A ideia do neurocompatível é ser compatível com o desenvolvimento do cérebro. Então, algo compatível com o neuro, né? Com o neuro, com toda essa estrutura cerebral, com o sistema nervoso, com o desenvolvimento nervoso. Então, ser compatível com o desenvolvimento neurológico da criança. Tá, e aí então, o neurocompatível é um método ou uma forma de criar o filho. Isso. Tipo assim, a pessoa vai falar, eu sou adepto da criação neurocompatível. Esse seria o jeito certo de falar? Isso, os neurocompatíveis, eles dizem, eu sou neurocompatível, eu sou NC, tá. Né? Assim. Então aí o que vai pegar? Ele vai ter... como é que eu posso dizer? Porque, não sei, eu posso colocar um contraste com a criação tradicional ou neurocompatível. A criação tradicional vai falar alguns exemplos. Criança não deve ficar dormindo com o pai. Criança tem que apanhar. O que mais que o neurocompatível diverge, assim, diferencia do normal? Tem muito a ver com... Porque, por exemplo, provavelmente vai ter gente que vai achar estranho, principalmente porque a gente cresceu e tá há séculos aprendendo da mesma forma, né? E aí, de repente, vê um negócio novo, opa, peraí, não é bem assim. Tipo assim, como separar o método neurocompatível de uma criança mimada folgada? Sabe, que não apanha, fala o que quer, dá piti no shopping, tá nem aí, dá um tapa na cara da mãe e nunca pode fazer nada, sabe? Tipo, o que diferencia uma criança mimada de uma criança que foi pelo método neurocompatível? Porque acho que essa que é uma das reclamações, talvez, que o pessoal faz. Isso, essa é uma das reclamações que o pessoal faz. A criação neurocompatível, ela propõe que a criança ela tenha uma organização, né? Uma organização, uma previsibilidade. Existe, sim, algumas crianças que têm uma personalidade mais difícil. Eu acho que isso é o que foi deixado de lado até hoje, né, assim, pela psicologia. Então, a gente sempre falou de pessoas que eu sou assim porque eu fui criada nesse ambiente, eu fui uma criança muito controlada e hoje eu sou uma pessoa quieta, e isso não é exatamente verdade, né? Então, por exemplo, assim, eu fui uma criança muito boazinha, assim, uma criança fácil de lidar, e não foi porque a minha mãe acertou na minha educação, porque eu tinha uma irmã que era do meio, que era muito mais difícil que eu, né, e que fazia birras, assim, choros de horas, e a gente teve a mesma educação, né, assim, uma educação muito próxima, e eu vi às vezes até que a minha mãe cedia mais para ela, porque ela era uma criança que exigia mais. Então, eu fico me questionando se por trás dessa criança que a gente chama de mimada, eu já atendi criança pobre mimada, né, assim, nesse sentido de criança difícil, de criança... Não é só rico, Não né? é só rico, porque a gente tá falando de uma característica de personalidade, onde às vezes essa criança exige mais, e esses pais, eles chegam esgotados, porque nenhum pai quer ter essa figura do pai que não educa, da criança birrenta, e essa criança, que é essa criança mais difícil, mais exigente, ela vai estar em risco num ambiente que o pai e a mãe não tenham conhecimento, às vezes um pai e mãe que não buscam, né, melhorar a educação. Por quê? Porque essas crianças que são mais desafiadoras são aquelas crianças que volta e meia a gente vê na mídia que morreram, né, que morreram de tanto apanhar, porque se a gente tem essa coisa assim, que essa criança precisa ser dominada, controlada, e a gente não olha isso como um traço, uma característica de personalidade, onde você precisa canalizar isso, e não fazer isso, porque é uma característica, essas pessoas que são mais exigentes, mais difíceis, as crianças mais difíceis de educar, elas chegam numa adolescência, às vezes, que ela não faz o que os outros querem que ela faça,
Ela não vai usar droga porque todo mundo está usando. Por quê? Porque ela tem uma vontade forte, ela é uma criança de dominância. Essas pessoas são CEOs de grandes empresas, elas são atletas de alta performance. Então, quando a gente pega a história dessas pessoas, a gente vê que essas pessoas foram muito longe por essa característica de personalidade. Então, muito mais essa característica de mimada. Daí diz assim, mas daí pode tudo. Não significa que... Eu acho que essa é a principal crítica que eu tenho do neurocompatível. Então pode tudo. Não, a gente não vai dar o cartão de crédito para uma criança para ela ir comprar o almoço, né? Assim, compra o que você quiser lá no mercado, né? Assim, não, as crianças vão sair na rua fazendo tudo, hoje eu não vou para a escola, não é nada disso, né? Acho que a gente está diante da geração que mais ficou longe dos pais, que mais usou telas, que menos brinca, que menos tem contato com a natureza. Então a gente está diante da geração mais vulnerável em todos os sentidos, se a gente pegar lá atrás, né, mesmo que a gente tenha alguns erros, né, da educação, mas a gente está diante de uma população infantil que é mais vulnerabilizada por essas características, né? Ô, Márcia, uma dica, tá? Você pode estar estudando um pouquinho sobre meu pai, o Duda. O meu pai. Ele cuida tão bem de mim, você precisa ver, ó. Cala a boca, senão eu vou te dar umas palmadas. Eu trabalho 14 horas por dia. Aí, ó, ele não deixa usar cartão, dinheiro, nada. O máximo de dinheiro é o que tem aí na mesa aí, ó, mas é só, ele come uma moedinha dessa, me dá o papel pra mim. Então ele me educa muito bem. Só espaço que a gente ainda não tem, ele tá construindo nossa casa lá, ele falou que vai fazer meu cantinho, não vou fazer cantinho pra ninguém, meu filho. Minha casinha no cantinho lá, pra ficar no meio do mato. Não vem com essa, que a minha casa é pra mim, pra minha esposa e pros meus filhos, biológicos ou adotivos, não pro meu menor aprendiz. Mas ele é um paizão, viu? Ô, Márcia, por que não bater? E o bater que eu falo é qualquer tipo de bater. Tipo chinelada, cintada, tapa ou qualquer coisa. Por que não e quais os problemas que isso pode acarretar? Você sabia que não tem diferença entre o bater de uma palmada, né, para o cérebro, né? Não existe diferença entre o bater de uma palmada e de uma surra de pau, de cinta. Usando algo. Usando algo, uma violência maior, né? Assim, para o cérebro, ele interpreta as duas situações como uma situação de reatividade, né? Então, quando você bate numa criança, você está colocando o corpo dela sob uma ação de estresse. Está induzindo ela a produzir estresse, medo, vergonha, raiva, que é totalmente contrário ao que a gente precisa o que a gente precisa, né? Qual é o futuro que a gente precisa? Pessoas mais humanas, pessoas que saibam se regular, pessoas que não gritem a cada adversidade, a cada, né? E é justamente isso que você faz, né? Quando você bate tanto uma palmada, como não existe essa diferença no cérebro, você está produzindo muito estresse e você está criando um clima de medo. Então, obviamente, com uma diversidade maior de uma criança que sofre uma violência, até ficar roxa, até ficar com marcas, mas as duas coisas são ruins e as duas coisas são inadequadas, né? Então, quando a gente fala de diversidade, tá tudo no mesmo pacote, e isso às vezes os pais não sabem. Tá tudo no mesmo pacote, a palmada, a violência física, a violência psicológica, xingar, gritar, a violência sexual. E todo mundo diz assim, não, mas a violência sexual é muito pior que todas essas outras violências, mas elas estão todas na mesma condição, né, desse estresse para o cérebro, né? Então o que a gente espera é que as crianças elas tenham uma educação menos estressante, uma educação mais afetiva, uma educação mais regulada. Então esse é o problema. E o grande problema da palmada é que nós pegamos um adulto desregulado tentando ensinar regulação, né? Tentando dizer, você não pode fazer isso, e um adulto totalmente fora de controle, porque se alguém está batendo, está fora de controle, necessariamente, para você bater em alguém, né, você está fora de controle. E as pessoas, elas batem quando elas estão fora de si, e quando às vezes nem é algo tão grave, mas elas batem porque elas estão nervosas. Então, como que um pai diz, uma mãe diz, isso merece apanhar, isso não merece apanhar? Então, o ideal, né, Você devia ter falado isso pro meu pai, gente, aí, ó, há 30 anos atrás, gente. Eu apanhei. Apanhou. Não tanto, mas eu apanhei bastante, assim. Mas é engraçado isso, né, porque
realmente parece que teve vez que uma boa surra resolveu, sabe? Por exemplo, eu lembro que uma vez, tem até o primo meu que me tira sarro até hoje, né? Tava lá, um monte de gente comendo em casa, e tava meu primo, o Danilo e tal, e aí eu querendo ser um malandrão na frente dos meus primos, né? Isso aqui lá, isso aqui lá. Aí todo mundo falando, eu lá, aí minha mãe falou alguma coisa, eu falei, ah mãe, cala a boca, cala tua boca. Eu só vi o tapa vindo por trás assim e eu caindo no chão. Nunca mais mandei minha mãe calar a boca. E daí meu primo tira sarro, que imagina, um primo vendo o outro apanhar, né? Isso aí vira meme pro resto da vida, né? Poderia ter sido de outra forma? Poderia, mas parece que pra mim funcionou. Caramba, entendi. Nunca mais mando minha mãe calar a boca. Tipo, talvez se meu pai tivesse falado, Duda, isso não é legal, não é bacana, eu teria xingado. Então, não sei, talvez rola muito isso, né? Tipo assim, eu sei que tem gente que bate, que exagera, mas também deve ter muita gente que fala, ó, eu apanhei e foi bom, né? Tipo assim, em todo caso você acha ruim? Em todos Tipo, os casos. uma chinelada, tipo assim, o teu filho te dá um tapa na cara. Pô, vai te catar, sabe? Tipo, olho por olho, dedo por dedo. Né? Tem alguma situação que você teria que... É porque aí entra no que você falou, que é o descontrole, né? Aí já descontrolou tudo o negócio, né? A violência, né, assim, a surra, ela adianta nesse sentido de que você sentiu medo daquilo, você viu que é extremamente errado e daí você nunca mais reproduziu, né? Então, nesse sentido, teve um resultado. Você tá falando isso, assim, né? Então, eu aprendi que mandar calar a boca, mandar minha mãe calar a boca, isso jamais eu posso repetir, porque... porém, nós temos outras formas de chegar no mesmo resultado sem usar o estresse da criança, sem ela validar, porque o adulto que apanhou, normalmente ele diz que ele não tem trauma, né? E a gente brinca que ele tem trauma porque ele acha normal bater em criança, né? Assim, ele traz esse trauma porque ele acha normal bater em alguém que fisicamente é muito pequeno. Isso dentro da sociedade não é absurdo, né? Assim, você pegar um homem de 2 metros de altura e ele bater em alguém muito pequeno, muito, né? Assim, não é justo, né? É desproporcional, né? É desproporcional. Então, viu, pai? Viu? Tá vendo? Só por ser desproporcional, a gente já tem um problema, né? É desproporcional, não é? Mas existem maneiras mais éticas da gente chegar nesse resultado, no mesmo resultado. Então, uma criança que apanha, ela para de fazer esse problema, ela para de ter aquele comportamento. Mas será que você entendeu a gravidade do que é você mandar tua mãe publicamente na época? Hoje você sabe. Sim. Mas assim, na época, será que você entendeu qual era a problemática mesmo? O respeito, que isso que talvez os teus pais pudessem ter conversado com você e falado, olha, isso é inaceitável, né? Assim, e pessoas que foram educadas sem apanhar, existem essas pessoas, né? Eu sou uma pessoa que foi educada sem apanhar, mas as pessoas que foram educadas sem apanhar, já tem uma geração aí com 20 e poucos anos, né? Já tem pessoas, né, da nossa fase aí de 40 e poucos anos, né, 40 anos, que também tiveram essa educação, mas essas pessoas, elas dizem assim, ó, quando o meu pai me chamava atenção, eu ficava muito mal, muito mais triste, muito mais impactado, porque tinha todo... O meu pai descobrir que eu fiz alguma coisa de errado, né? Desapontar, isso, assim, esse sentimento de desapontar, às vezes ele é muito mais forte do que o sentimento. Então, assim, a tua mãe, ela teve uma reação que a gente não pode, assim, criticá-la, porque, imagine um filho te mandar calar a boca, né, assim, eu sou mãe, é difícil mesmo, tem situações. Em relação ao tapa, eu acho que a gente precisa muito saber que idade que a gente tá falando desse tapa. Uma criança de 1 ano de idade, até 2 anos de idade, ela é um bebê, ela não conhece, ela não tem recurso emocional nenhum ainda. Então, muitas vezes, quando ela tá frustrada, ela bate, né? Ela bate, e é normal a criança bater. Agora, daí todo mundo diz, mas quando tem 13, não vai, né? Não vai. O meu filho hoje tem 13, né? Eu levei quando ele tinha 1, 2 anos de idade, quando ele desregulou algumas situações, eu tenho um filho tranquilo até, mas em algumas situações, eu levei tapa, né? Puxão de cabelo. Mas hoje,
isso seria com 13 anos, até porque ele é maior que eu, né? Então isso seria inaceitável, né? Assim, e eu acho que se um dia, que eu jamais vou fazer, mas se eu batesse, né? Meu filho jamais bateria em mim de volta, né? Justamente por essa questão de respeito que a gente que formou. Então, assim, é mais difícil. É mais fácil você dar um tapa na criança. Agora é muito mais difícil você conversar com ela, mostrar valores, mostrar moralidade. Isso exige igual, é mais. mais fácil botar na tela, né? Porque a criança tá enchendo o saco, vai ver YouTube, né? Isso, muito mais fácil, muito mais fácil. Só que aí, o que eu penso como leigo, né? Eu acho que esse é um método ótimo quando você faz desde o começo. Tipo assim, você já aprendeu e nunca teve que bater. Só que como você vai fazer com uma criança que, mano, Márcia, eu não sabia disso, não soube educar com a criação neurocompatível. Hoje meu filho folgado é o tipo de moleque que fica esperneando no shopping, fazendo... Tem como começar a ter o método neurocompatível, uma vez que o circo já pegou fogo e o fio já é uma peste, né? Falando... Fio de ninguém é uma peste, né? Mas você entende o que eu quero dizer, né? Moleque já dá trabalho pra cara, folgado, responde, rebelde. Tem como mudar no meio do caminho? Tem sim. Nunca é tarde. Você ainda só uma última surra, assim? Tem sim. Acho que a gente tem que deixar isso bem claro, assim. Não existe um método, não existe nada da educação. Não que eu estou dizendo que tudo da educação tradicional seja ruim, né? Assim, não, tem muita. É como quando a gente fala de escola, nem tudo da escola tradicional. Não, a gente precisa da previsibilidade da escola tradicional. Claro, a gente precisa de tudo isso. A gente precisa de tudo isso na educação de filhos também. Mas eu te digo assim, uma criança que é essa criança que você está descrevendo, essa criança que você está falando que bate, que xinga, que normalmente é a criança que mais apanha. Tem pesquisas que falam que essa criança recebe mais de 2.000 comandos de correção durante o dia. Essas crianças que são mais desafiadoras, como as crianças hiperativas, que têm TDAH, ou as crianças hiperreativas, né, que eu chamo da hiperreativa, que é essa criança que tem uma alta reatividade, que são as crianças mais difíceis de educar. Então, essas crianças, elas se engana quem pensa que quando bate, ela parou. É porque talvez você era uma criança, assim, a gente imagina a nossa infância, né? Você foi essa criança que levou um tapa, opa, isso eu não posso mais fazer, e, né? Mas essas crianças, quanto mais elas vieram para o mundo para desafiar, elas são desafiadoras, elas pensam diferentes, elas são crianças diferentes. Então, quanto mais você agride essa criança, mais reativa ela fica. Então, sim, a educação neurocompatível, em qualquer parte da educação, se você pega uma criança de 7, se você pega a adolescência, em qualquer parte, você pega filhos adultos já, né? Qualquer área, qualquer ponto, você consegue sim melhorar. Então, não... Você fala sobre isso no livro, por exemplo? Falo isso no livro, isso no livro. E bater, beleza, então não dá. Castigo é uma boa? Qual tipo? Não, nenhum é bom. Deixar sem internet, vai pro teu quarto. Isso faz sentido ou você acha que também não é bom? Não, não é bom, não é bom. Nenhum tipo de punição, mesmo que não seja física. Não, a punição... Você tá dando poucas opções pra gente, doutora. Sim, assim, olhando assim, pouco. É justamente por isso que é difícil, né? Porque a punição... Porque foi tudo que a gente viveu também, né? Por isso que pra gente, nossa, meu Deus, que mundo é esse, né? Eu acho que ela é a favor da criança reborn mesmo. Mais fácil, né? Mais fácil. A criação por punição, isso não é exatamente da criação neurocompatível. Então, a gente tem uma educação que começa lá, né, pesquisas que começam há 100 anos atrás, né, com a psicologia do comportamento, que é aquela coisa da punição. Você pune a criança porque ela fez errado, então logo ela aprende a não fazer aquilo. Essa seria a ideia. E a punição, ela foi usada para muitos animais, né? Lembra de antigamente que você fazia pesquisa com pombo, fazia pesquisa com galinhas, com macacos, né? Muita pesquisa com macaco. Então, foi feita... Então, primeiro que a gente não é bicho, né? Assim, o bicho, ele vai ter uma resposta mais rápida, né, com a punição. Mas de qualquer jeito, mesmo com animal, hoje com educação de cavalos, com educação de cachorros, o que se descobriu? Que o reforço positivo, ele é muito superior
a punição. Então, deixa eu dar um exemplo para você. Por exemplo, uma professora chega na sala de aula e ela fala para fulano, para de conversar. Fulano, para de jogar papel. Fulano, você vê que ela chamou a atenção de todo mundo que estava fazendo errado. E as pessoas que estavam fazendo certo, ela não observou. Tá? Então, o que a gente sabe? O que essa psicologia mostrou pra gente de muito? Que a punição não é a melhor forma de comportamento. Tem um livro que se chama Coerção, né? Um livro muito interessante, que ele fala sobre o problema da coerção, né? O problema de você bater. Ou de você punir, porque tá tudo na mesma coisa, de você punir, de você dar castigo. Quando você castiga alguém, a criança vai sentir raiva de você. Né? Isso não desenvolve o comportamento moral. Então, o comportamento moral é o que vai fazer com que o cérebro se desenvolva, vai fazer com que as pessoas tenham relações melhores, vai fazer com que futuramente ela tenha um relacionamento, um casamento, uma relação no trabalho muito superior se ela tiver desenvolvimento de educação moral. Então, a gente larga a educação punitiva para fazer desenvolvimento de educação moral. Então, os combinados com as crianças maiores, né? A regulação emocional, que é falar, olha, eu entendo que você está nervoso. O validar a emoção, porque nós fomos uma geração que não aprendemos o que nós estamos sentindo. Então, eu fui aprender o que era aquele sentimento de tristeza, sabe? Quando um sentimento de luto, eu só fui entender isso quando eu estava na faculdade. Porque ninguém falava pra gente, isso que você tá sentindo é tristeza, isso que você tá sentindo é raiva, isso que você tá sentindo é vergonha. Então, e os pais deixam na busca de punir um comportamento, de mudar o comportamento dessa forma, eles deixam de fazer essa outra parte, que é validar. Então, o que a gente faz? A gente valida, olha, eu entendo que você ficou nervoso, eu entendo que você quis se mostrar para os teus amigos, né, que estavam com os teus primos ali, você quis falar uma coisa que aqui em casa já não é um combinado, né? Então, com as crianças maiores, os combinados, a validação, a regulação, a interpretação, a tradução do que a criança está sentindo, o que você está sentindo é raiva, o nome disso é raiva. Esse livro que eu tenho, o que eu faço com a minha raiva, ele é a história de um elefante, né, que ele tem muita raiva, né, e daí chega um macaco e fala, olha, quando você sentir muita raiva, você pode assoprar, você pode fazer bolinha de sabão, então você pode fazer outras coisas, e você concorda comigo que é isso que os adultos precisam fazer? Porque nós ficamos nervosos, nós ficamos com raiva, nós jogamos os cachorros, né, soltamos cachorros em cima de alguém, né, e se a gente tivesse sido ensinado a validar, a dar o nome disso, falar, olha, eu não posso ficar nervoso, eu não tenho o direito de machucar outra pessoa, eu posso esperar para 24 horas, isso é uma coisa que eu trabalho bastante com os pais, assim, espera 24 horas para você falar alguma coisa, porque a nossa primeira reação é sempre tudo que a gente resolve de primeira é sempre a nossa pior resposta, né, assim, o que você tiver, então se você deu um tapa, se você... O impulso, então, né? O impulso, responder o impulso é sempre a tua pior resposta. Então a gente fica sem opção porque a gente só conhece essas opções, né? Ou de punir, ou de violentar o corpo, né? Bater no corpo da criança. E sabe por que eu acho que é complicado também, doutora, tudo isso que a gente vive? Porque a gente é pouquíssimo incentivado a desenvolver a nossa inteligência emocional, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente valoriza muito, no mundo, acho, talvez, né? Sei lá. Valoriza muito quem é o mais inteligente em questões lógicas e matemáticas, né? Qual que é o seu QI? 110, porque eu sou um gênio. Eu acho até engraçado, às vezes as pessoas que têm um QI alto são extremamente idiotas, né? Em vários outros aspectos, como relacionamento, controlar as emoções. É gente que fica descontrolada rápida, né? E muitas vezes a gente só valoriza essa inteligência com relação a números e matemática. E, por exemplo, na escola, a gente não tem nada sobre inteligência emocional. E deveria ter, né? Porque aí tem muito a ver com isso, né? O pai descontrolado, o pai e a mãe desequilibrado emocionalmente vai gerar filho que vai seguir continuando nessa mesma... É que nem... Eu abri aqui o nosso programa aqui, antes de você estar aqui, com uma reflexão, né? Eu falo, você, pai, é a maior referência de educação financeira para seus filhos. Como é que você está lidando com o seu dinheiro? Teu filho vai aprender de você. E aí entra a questão do equilíbrio emocional e tal, que é tão pouco valorizado, né? Inclusive eu vi até pesquisas
que falam que hoje em dia as pessoas conseguem mais empregos ou perdem emprego mais por causa da falta de controle emocional do que da questão intelectual. Quão inteligente ela é. Tipo, muita gente é mandada embora porque não sabe lidar emocionalmente com as situações da empresa. Mas não tem nenhum incentivo pra gente sobre isso, né? Não tem. O que você falou é perfeito, porque hoje as pessoas são contratadas, né, pelo seu lado técnico e são mandadas embora pelo seu lado emocional, né? E as pessoas não têm mesmo, né, a relação, essa questão. Então a gente tem um empobrecimento. Infelizmente, a gente deixa de avaliar todas as outras inteligências da criança. Então, o que seria se a gente avaliasse uma criança pelo lanche que ela divide, né? Pelo bem que ela faz, pela empatia que ela tem, por ajudar uma outra criança que está chorando, né? Pela sua organização, por outras características que são tão interessantes quanto, mas a gente pega mesmo a parte, e a educação emocional, ela é muito superior à educação técnica, ela é muito, para quando a gente fala de sucesso profissional, né, para sucesso futuro, e não só sucesso emocional, mas também para saúde mental, no sentido de você ter menos suicídios, ter menos transtornos, né, transtornos emocionais. Então é justamente essa base de você saber o que está sentindo. E bem o que você falou, não existe isso, né? As pessoas não sabem dizer o que elas estão sentindo, elas não conseguem fazer essa leitura interna. Então essa nova educação, a educação respeitosa, ela vem trazendo isso, ela vem trazendo essa habilidade que as crianças precisam desenvolver. Algumas têm mais habilidade, só que você concorda comigo que essa criança, que o tempo inteiro a gente volta nela. Essa criança sem limite, que faz birra, que briga, que dá tapa, a gente volta nessa criança. Você concorda comigo que muito mais essa criança precisa de educação emocional. Ela precisa regular, ela precisa aprender a fazer essa autorregulação. E a criança só faz autorregulação com um adulto, ela não consegue fazer sozinha. E quando a gente bate nela, a gente põe castigo, a gente tirou a chance dela fazer essa regulação emocional. Então os pais têm algo tão rico e tão interessante nas mãos, mas eles deixam de fazer porque eles vão nessa questão de que não, tem que aprender que é errado, né? E ser punido, né? Eu anotei um negócio que eu achei interessante também que você falou, né? Porque é meio que do ser humano, né? A gente se expressar quando é algo ruim e não quando é algo bom. Né? Tipo assim, sei lá, você vai comprar um negócio no iFood. Se é bom, você não fala nada. Se é ruim, você vai lá. Porcaria, chegou frio, né? E você falou, né, de a gente elogiar aquilo que é bom, né? Mais do que simplesmente criticar e discutir e punir pelo que é ruim, né? Então você acha que, tipo assim, o fato de eu elogiar que já é bom, né? Elogiar tende a fazer com que a criança faça menos coisas ruins também, porque tá focando, nossa, isso é tão bom, né? Vou tentar fazer mais isso que eu recebo elogio, dá um resultado melhor do que eu vou parar de fazer isso que eu apanhei, por exemplo. Porque você coloca a atenção no comportamento negativo, né? Então, se você colocar atenção no comportamento positivo, aliás... O bem que eu faço, ninguém fala nada. Entendi. Então, a gente tem uma mudança, essa pesquisa que foi feita com a professora, né, onde ela punia quem estava fazendo errado e não falava nada para quem estava fazendo certo, foi pedido para ela parar de fazer isso e dar elogio para quem estava se comportando, e teve uma melhora muito mais significativa de comportamento, porque os que estavam fazendo errado também queriam ser elogiados. Então é aquela coisa que a gente pega, às vezes uma criança muito difícil na escola, você coloca ela ali para ser o líder, né? Pede para ela fazer coisas, dá uma coisa de importância para ela, e a gente tem a melhora do comportamento. Então as pessoas, né? Você já leu aquele livro com o meu nome, é um sucesso, um best-seller, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né? Dale Carnegie, né? Isso, assim, é muito bom. Ele é muito maravilhoso porque ele ensina justamente isso, né? Eu sempre, assim, para mim, eu digo que aquele livro realmente mudou a minha vida, porque ele traz bem isso de que você trazer o pior, as pessoas, elas querem ter o quê? Importância. Sim. Então, se você tá o tempo inteiro batendo, punindo, você tá tirando a importância. E nós brigamos pela nossa importância, né? Assim, nada é tão
tão carinhoso pra gente, nada é tão importante pra gente, nada vai ser tão buscado por qualquer pessoa do que a importância, e a gente não suporta a falta de importância. Então, quando a gente se a gente dá uma educação que você mostra que a criança é importante, que ela tem sim comportamentos positivos, e essa é justamente a ação mais efetiva de punir o positivo e não focar no negativo que a gente tem com as crianças mais difíceis e mais reativas. E é interessante, né, porque até na escola, né, eu acho que eu li em algum livro, isso não lembro se foi alguém que falou em algum podcast, né, como a escola, por exemplo, a gente tem aqui aula de português, matemática, história, geografia e educação física. A gente é bom pra caramba em português. Eles vão dar mais atenção naquilo que a gente é ruim do que naquilo que a gente é bom, né? Tipo assim, não, tudo bem, você tirou nota 9, só que aqui, ciência, você tirou 3, né? E aí, em vez deles focarem naquilo que é bom, para que a gente seja o melhor cara da literatura portuguesa do mundo, fica focando naquilo que a gente não é tão bom. E aqui eu quero dar uma dica para minha esposa, Maiara. Em vez de ficar reclamando que eu não baixo a tampa da privada, começa a elogiar o tanto que eu trabalho pra gente poder viajar, querido, né? Mas acontece, né, isso, né? Não elogia. Tantos pingos você deixa de fora, né? Exato, só reclama da tampa, gente. A gente esquece das né? Mas isso é interessante, né? De novo a gente cai no foco no que é ruim, em vez de focar no que é bom, né? Sim, a gente deixa de focar. Tem aqui até uma brincadeira, né, que se alguém vai bem em português e mal em geografia, então você deveria fazer reforço em português, né, que é o que ele é bom, Pra ser melhor ainda mais. Pra ser melhor ainda, porque ele é ótimo naquilo, mas a gente insiste na ideia de que você tem que ter todas as habilidades, né, e você não precisa, né, assim, realmente. Que nem, vou dar um exemplo aqui, posso estar falando asneira, mas qual o sentido em uma pessoa repetir de ano porque ela é ruim em física e química? Pô, não me interessa essa droga, por que eu tenho que aprender isso? Nunca tirei 10 em nada, eu era na escola, que eu era o pior aluno da sala, né? O cara tira 10 em português, 10 em literatura, 10 em matemática, 10 em geografia, 10 em artes. Aí ele é ruim em química e em física, vai repetir de ano. Caramba, mano, mas nem todo mundo gosta dessa porcaria, né? Eu acho que, eu sou bem crítico da grade curricular das escolas, né? Agora parece que tá mudando, agora dá pra você escolher se você quer ir pra uma área mais de humanas, de exatas no ensino médio, até que enfim, né? Sou obrigado a aprender tabela periódica porque não quero usar isso na minha vida, né? Mas cai de novo nisso do reforçar mais o que é bom do que a gente é ruim, né? Pobrezito, vamos pro quadro Mito ou Verdade? Vamos, Duda. Bota na tela aí, ó. Criança precisa ter limite. Mito. É mesmo? Mito. Caramba, mano. Porque sabe qual que é o problema disso? E isso é chocante, né? Eu sei que isso choca muito, mas o problema está na origem do limite. Né? Então, o limite, ele vem dessa história da criança, onde ela era totalmente desrespeitada. Então, se nós já tivemos uma educação lá, nascemos em 80, alguma coisa, né? Se nós já tivemos uma educação que é um pouco mais amorosa, o que teve lá por trás dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, tataravós, e muito pra frente, que você pega lá, para você ter uma ideia, a palavra infância, ela nasceu na Revolução Francesa, né, assim. Então, até antes não existia diferenciação entre adultos e crianças. Caramba. As crianças eram vistas como mini adultos, então elas apanhavam, elas trabalhavam como um mini adulto, trabalhar mesmo, né, e mesmo depois, com a Revolução Industrial, essa criança continua trabalhando. Então, o que acontece? A gente tem um conceito cultural, a palavra limite, ela traz tudo isso, esse conceito de obediência, que a criança deve obediência, que a criança, ela precisa de controle, que ela precisa apanhar. Então, a palavra limite, tá tudo isso em cima da coerção. Então, essa é a minha problemática em relação à palavra limite. Quem tem limite é município, não é criança, né? Então, e eu sei que isso, assim, traz um monte de críticas, mas as críticas, elas vêm das pessoas que acreditam na educação coercitiva. Mas aí, por exemplo, filhos obedientes. Filhos obedientes são filhos que aprenderam a respeitar os limites. Existe obediência quando não se tem nem limite? Porque eu penso assim, um filho obediente é aquilo que fala, filho, não faça isso.
se eu não coloco esse limite, como é que eu vou saber se o moleque é obediente ou não, se não tem regra nenhuma, sabe? O limite tem a ver com criação de regras também? Eu acho que a gente tem um problema também, Duda, assim, na palavra obediência, né? Tá. Também, porque assim, a obediência, a gente fica pensando assim, será que a gente quer um filho obediente, né? Você quer uma filha obediente que se alguém fizer algo para ela e ela que viole o corpo dela em algum sentido sexual, por exemplo? Você quer uma filha obediente que obedeça a esse adulto e que não fale nada, que seja um professor, uma professora, e ela não fale nada para você? Você quer um filho obediente que, diante de uma situação inadequada, ele obedeça a situação? Então, assim, a obediência, ela entra nesse campo também muito problemático, que ele também traz esse peso cultural. Então, uma criança obediente nem sempre é uma criança saudável. Então, a criança, ela precisa também desobedecer. A criança, ela precisa questionar as regras, ela precisa, e a criança, principalmente a criança pequena, ela vem com esse chip, né? Ela é uma criança que ela não aceita, ela precisa não aceitar. Por quê? Porque se você colocar uma criança sentada aqui e falar assim, não, seja obediente, você vai ficar sentada aqui durante 1 hora que a gente faz esse programa. Você concorda comigo que essa criança vai deixar 1 hora onde ela tem os 6 primeiros anos de vida, onde ela precisa aprender a ler, a identificar o nome das pessoas, a fazer identificação de emoções, ela precisa... 2 horas é muito para um cérebro que tá... Então, ela precisa fazer essa contravenção, né? Ela precisa... Então, assim, eu entendo quando você me diz, assim, de como que a gente vai ensinar, então, a criança a fazer as coisas corretas, né? As coisas corretas, como não roubar, como não mentir, como não fazer mal para outra pessoa, né? Não bater, né? Que isso é educação moral, né? Educação moral é você ensinar tudo isso. Então, a principal forma que você vai ensinar isso é você sendo essa pessoa, né? Então, por quê? Porque a educação, a criança, ela não consegue, para a natureza seria muito difícil a gente esperar o adulto ensinar alguma coisa, porque a criança, ela precisa aprender, ela vê as pessoas falando e ela primeiro aprende a identificar o que você está falando, e depois ela aprende a falar também. Então ela primeiro identificou. Por quê? Porque você está falando. Você não precisa chegar para uma criança e falar, olha, eu estou falando isso. A criança simplesmente pega, ela vai pegando esses recursos, porque ela não tem tempo, não existe tempo para perder. A gente está num crescimento do cérebro muito grande nos 6 primeiros anos, depois até os 12 primeiros anos, e até a adolescência, né, até os 26 anos, que é onde esse cérebro vai estar se adaptando e mudando, e depois a gente tende a ficar mais rígido na idade adulta. Então, assim, e também tem isso a favor. Como o cérebro da criança, ele muda muito rapidamente, então uma coisa é o cérebro do adulto, que você aprendeu a fazer uma coisa de um jeito, vai ser muito difícil te ensinar a fazer de outro jeito, o adulto, né? O adulto, se você aprendeu a dirigir um carro manual, vai ser muito difícil, você pegar o automático, depois você pega. Agora, uma criança, se ela aprendesse isso, ela aprenderia isso em semanas, em dias, porque a criança, ela tem esse cérebro muito mais maleável, né? Um cérebro plástico, né? Assim, uma plasticidade cerebral. Então, como que a gente vai usar isso? A gente vai usar, primeiro, entendendo quais os comportamentos são normais na infância. Então, é normal uma criança de 4 anos de idade chegar com giz que não é dela. Ela chega com giz que não é dela. E ela mente para você por quê? Porque ela tá numa fase de desenvolvimento que ainda a moralidade é muito empobrecida. Para ela, o certo e errado, ela só tem medo mesmo de ser pega, né? Então, aí que a gente vai sentar com essa criança e falar, olha, o giz é do teu amigo, a gente vai devolver. Você não precisa humilhar, você não precisa castigar, você vai ensinar para ela que é aquilo que ela deve fazer. Então, isso é desenvolvimento moral. Eu não sei se fica claro. Entendi, tá. É mais do que criar regra, é você ensinar a moralidade, e inclusive pelo exemplo, né? Porque você falando, passa a ideia, né, de que ter uma criação neurocompatível exige muito mais dos pais do que o método tradicional, né? Porque no método tradicional é como, tipo assim, você vai apanhar para aprender a não bater mais nos outros, né? Tipo, né? Enquanto nesse você tem que falar e você tem que ser perfeitamente um exemplo daquilo tudo que você tá falando, porque senão não faz sentido nenhum seu discurso, né? Sim. De você ter que realmente cumprir tudo que você está falando, né? Mas eu entendi. Então, tem mais a ver com o ensino para que a criança entenda a coisa do que eu simplesmente não colocar limite, né?
Você é louco! Não pode roubar. Tem mais a ver com, filho, roubar é isso, isso e isso, é uma coisa que não é moral e tal, tal, tal. Então tem mais a ver com você partir pro lado do ensino e da explicação, que vai produzir um resultado, do que o de simplesmente colocar o limite. Teria mais ou menos a ver com isso. Isso, e Duda, a gente tem algumas pessoas que, infelizmente, elas não vão chegar no desenvolvimento da ética. Então, ética é essa coisa assim, eu posso sair daqui e você não vai pegar os 10 reais da minha bolsa. Entende? Por quê? Porque você tem ética. Agora, se você ficar só na educação da regra, você vai falar assim, não, eu não vou pegar porque pode ter uma câmera aqui, ele pode me contar, entende? Só que se não tiver situação nenhuma, você vai pegar. A maldade está lá dentro do mesmo jeito. A maldade está lá dentro. Então, algumas pessoas, elas não desenvolveram a moral, o desenvolvimento da ética. E para essas pessoas vai ser muito difícil entender a criação neurocompatível. Entendi. Porque elas só funcionam da regra, do pode, senão você vai ser punido. Muito, o direito, ele não foi feito para punir pessoas. E o direito, ele vem já desde o nosso tempo lá, que nós éramos homens da caverna, né? Assim, já existia um desenvolvimento de moralidade lá, porque senão a gente não se desenvolveria, né? Se tudo fosse no soco, tudo fosse... Então, nós temos, como humanos, nós temos essas estratégias. Só que realmente, assim, quando eu vejo críticas, quando eu vejo crítica na internet, nas redes sociais, eu vejo esse empobrecimento de ética mesmo. A gente teve uma educação muito pobre em ética, e daí, independente do que aconteça, aquilo não é errado para a pessoa, né? Assim, não é... Eu lembro que quando eu trabalhava na prefeitura, tinha 2 mulheres que todos os dias elas iam e numa perfumaria, né, numa loja de perfumes, e elas se perfumavam, né, assim, elas iam na loja, e aquilo para mim era tão errado, né, assim, porque elas que comprassem o perfume, tá ali para alguém testar, não para você ir todo dia se perfumar, né, assim, mas ela achava, tá livre. Então isso é desenvolvimento de ética, o desenvolvimento de ética também, que eu não posso sujar o meu nome e depois sujar o seu nome. Quantas pessoas fazem isso? Ou, por exemplo, fazer um empréstimo e nunca mais pagar, e finjo, continuo conversando com você, mesmo eu devendo para você. Então, isso tudo é ética. E a gente tem algumas pessoas que têm... Isso tem uma característica de personalidade também, que às vezes, por isso que é tão difícil você mudar, né? Assim, algumas questões, algumas relações. Mas isso é muito forte mesmo, de você saber e você ter chegado nesse senso, que normalmente chega lá próximo dos 24, 25, 26 anos, que a gente diz que o cérebro está até os 30 anos, que é quando o cérebro para de crescer, e daí ele é um cérebro adulto. E eu acho que é importante também, né, porque é isso, né, o que você está falando é algo novo para muita gente, então muita gente às vezes chega e fala, não, isso é um absurdo, não tem como. Estude, né, por exemplo, você tem um livro inteiro aqui para explicar sobre isso. Para a pessoa que não sabe nada, não tem como. Calma, você já leu algum livro, né? A gente é muito apressado em falar a opinião sobre algo que a gente desconhece, né? Na rede social acontece o tempo todo. Você posta um corte lá, vai o gente meter pau, não sabe nada da tua vida, mas tá falando por causa de um corte de 60 segundos, né? Então, eu acho legal. Talvez você aí ache, não, isso aí não é para mim. Mas estude, vai que é. Acredito que muita gente que aderiu a isso, no começo achou que não ia dar certo, depois deu, né? Então... Uma vez uma psicóloga me falou isso, assim, ela falou, nossa, Márcia, quando eu comecei a te seguir na rede social, eu achei que você era louca, né? Então, assim, pra ela, que era psicóloga, era maluquice aquilo que eu tava falando, né? Então, sim. Vem com o ensino. Ó, vamos lá. Devo dar pros meus filhos tudo que eu não pude ter. Mito ou verdade? Mito. Os filhos são pessoas diferentes da gente, né? Eles não precisam das coisas que nós queríamos ter, né? Assim, isso é um mito, não. Tá, boa. Pais que batem muito são desequilibrados. Pais que batem muito têm um problema de equilíbrio, mas eu acho que às vezes é um vício. É uma falta de educação, né? Assim, você tá tentando educar na falta de educação que você recebeu, né? Assim, então, eu acho que a gente poderia dizer que é verdade, mas também é porque ele aprendeu e porque ele não sabe fazer outra coisa. Falta de instrução. Tá. Quem bate é porque não tem conhecimento. Porque se as pessoas tivessem conhecimento, elas jamais bateriam numa criança, jamais. Tá. Excesso de amor estraga a criança.
Mito. É mito? Mito. Quanto mais amor, a criança precisa ser muito amada. Amor nunca é demais, nunca é demais. É que as pessoas confundem amar com dar 20 brinquedos, né? Dar todos os brinquedos que a criança vê no shopping, né? Mas às vezes amar é não levar no shopping, né? Por que uma criança vai num ambiente? Por que você não leva numa praia, num parque, né? Faz esse tipo de passeio. Então amar, mas amar o amor nunca é demais. Tá. Criança de 3 anos com fralda tem problema? Mito. A gente tá com o desfraude hoje cada vez mais tardio, e hoje uma criança de 3 anos é quando ela tá normalmente começando a fazer o processo, né? Então a gente considera que o desfraude hoje ele vai se fechar, né, lá pelos 4 anos. O desfraude completo acontece aos 5 anos de idade, quando a criança para de fazer xixi na cama, né? Para de fazer xixi à noite. Algumas crianças já com 1 ano não fazem mais. Então é esperado. A gente diz que o processo de desfraude acabou mesmo aos 6, 7 anos, que é quando a criança fica mais próximo do corpo de um adulto. Por isso que o sono melhora aos 6 anos de idade, a criança para de acordar à noite, a criança, aos 6 anos de idade, acontece muita coisa no corpo da criança que se aproxima do corpo de um adulto. Então a gente não tem que ter pressa para o desfraude. E tem criança que vai ser mais rápido, criança que vai ser mais devagar, e faz parte. Faz parte. Tem crianças que são muito rápidas, tem crianças que são muito rápidas numa coisa e mais lenta em outra. Isso faz parte. Tá. Mães cuidam melhor do que os pais? Mito. O que acontece é que as mães socialmente foram colocadas como as pessoas que cuidam, Fica né? em casa, que fica em casa, né? Mas há pais, né? Eu já atendi uma família que o pai ficava com as crianças em casa e a mãe que saía trabalhar. E ele tinha muita paciência, assim. E então é possível, é muito mais um modelo cultural do que algo que o pai não possa aprender, não cuide, né? Tá. Criança com mais de 3 anos não pode dormir na cama dos pais. Mito. Isso é só um mito cultural, não tem problema nenhum. A criança pode dormir até a hora que for. Mas se entrar na adolescência. O que a gente tem, algumas crianças que são adolescentes, porque ninguém quer dormir na cama dos pais para sempre. O que a gente tem, às vezes, é alguns adolescentes que têm um quadro de ansiedade muito grave e que eles não conseguem mesmo, mas normalmente a criança vai parar de dormir lá pelos 7, 8 anos de idade, sozinha, ela mesma diz, né? Os 10, os 11, né? Então não tem. Teve uma pesquisa que acompanhou crianças até 18 anos de idade, por toda a vida, né? Assim, até 18 anos de idade, por toda a vida, né? Até 18 anos de idade, então, né? Por toda a vida. Mas acompanhou essas crianças e viu que as famílias que faziam cama compartilhada e as que não faziam, não existia diferença. Então é muito mais uma coisa que a gente fica repetindo. A cama compartilhada, a cama é só o lugar que se dorme. Se dorme junto, é só o lugar que se dorme. Mas mesmo que seja todo dia, você não vê problema? Jamais. É mesmo? Eu dormi com meu filho até 6 anos de idade. Eu dormi. Daí ele que quis sair. Daí lá pelos 8 ele teve um prazo que voltou. E pra mim, depois, hoje dorme. Mas é um dormir, tipo, dormir desde o início, ou é um tipo de madrugada ele vem pra dormir, assim? Tipo, vamos dormir, vamos nós 3 pra cama. Eu, meu esposo e meu filho. Dos dois, teve os dois. Teve momentos que ele veio porque tava com medo, né? Teve momentos. Tem alguns momentos do desenvolvimento infantil que eles são muito caóticos, porque a criança, aos 3 anos de idade, por exemplo, ela começa a produzir muita fantasia. Então ela não sabe diferenciar, por isso que ela brinca tanto, né? Ela não sabe diferenciar o que é verdade e o que é mentira. E às vezes ela brinca com a mentira, ela fala assim, eu não tô comendo bolo, com a boca cheia de bolo, né? Então isso é da fantasia da criança mesmo, ela vai testando o mundo. Então ela vai ter muito medo nesse ponto. Depois, aos 7 anos de idade, a gente tem uma outra fase que a criança começa a produzir muito medo de volta. Isso pelo desenvolvimento do cérebro, aos 9 anos de idade, aos 13 anos de idade, eles às vezes 12, 13 anos de idade, eles também têm muito medo, e isso é pelo desenvolvimento, não é um erro, né? Então, se essa criança precisa estar sozinha à noite, porque foi isso que fez com que a espécie humana se desenvolvesse. Você entende que a gente vai contra a nossa evolução, a nossa história evolutiva, porque se vai pro seu quarto. Vai pro seu quarto. Em que momento da história alguém poderia ficar sozinho à noite? Mas nós não somos mais homens da caverna, mas o corpo é o mesmo. Não existiu essa mudança do corpo. É como o açúcar, por exemplo, né? Assim, quando antes a gente comia o açúcar, tinha em uma outra fruta silvestre, né, que era um açúcar. Hoje a gente tem muito
muito açúcar, né? Então, obviamente que esse excesso de açúcar vai fazer mal, mas assim, não é, você vê, não é um erro o nosso corpo buscar açúcar. Isso não é um erro. Mas o erro tá que hoje a gente descascou tudo, né? A gente purificou, a gente deixou só a parte gostosa, né? Então a gente vai ter problemas por causa disso. Mas em relação a buscar proteção de um adulto, querer dormir junto é da nossa espécie. A nossa espécie se aproxima, se aninha para dormir. Então as crianças, elas vão buscar isso, elas nem sabem. Até eu estava conversando aqui com o teu editor, antes ele falou isso, ele falou que ele teve um bebê que ele dormia, que até os 10 meses dormiu só em cima dele. Por quê? Porque essa é uma criança que a gente diz até que às vezes é uma criança que ela nasce com uma inteligência a mais, porque ela procura mais ainda. Então a criança que busca muito corpo de adulto, e tem algumas crianças muito inteligentes que elas conseguem identificar quem que é a mãe, né? Assim, o meu filho não foi assim, né? Mas assim, tem algumas crianças que elas conseguem identificar quem é a mãe e quem não é, ou o adulto principal. A criança sempre vai ter um cuidador principal, né? Ela seleciona um cuidador principal. Então, sempre vai ter. Sempre vai ter, sempre vai ter. Toda criança tem um cuidador, normalmente é a mãe, porque é a mãe que vai ficar mais tempo. Em alguns casos, a criança seleciona o pai, alguns casos a avó, né, acontece também, mas ela seleciona uma pessoa, que é essa pessoa que ela quer ficar sempre junto, que ela fica atrás, é um rabinho, né. Então tudo isso faz parte do desenvolvimento. Então, se aninhar para dormir é coisa, o quarto, a divisão de quartos tem aí, na nossa história, tem aí 200, 300 anos. Então até antes a gente dormia todo mundo junto, né? Então é muito mais uma prática cultural que ela não é inadequada, não tem problema nenhum. Tá. Não tem um post teu, acho que você fala alguma coisa assim, que tem a ver com isso que você estava falando, que crianças que têm bastante dependência dos pais depois têm uma tendência a serem mais independentes? Isso. Porque parece que é justamente o contrário do que se esperaria, né? É isso mesmo? Isso. Quanto mais dependente na infância, mais independente na idade adulta. Porque se você dá a dependência, a gente tem que normalizar a criança ser dependente. Só que a gente pega um bebê e quer colocar ele dormir em outro quarto. Meu Deus, em que momento da história isso aconteceu com a nossa espécie? Né? Assim, de uma criança ficar sozinha. E essas crianças, elas são abusadas, essas crianças, elas morrem afogadas, porque elas são realmente muito vulneráveis, né? A criança, o ser criança, ela é vulnerável. E a criança, ela é vulnerável aos 0 anos, como ela é vulnerável aos 8 anos, ela continua sendo vulnerável. E ela é vulnerável aos 12 anos, dependendo de muitas situações, ela ainda é vulnerável. Então, se a criança é muito vulnerável, o que a natureza fez? Fica o tempo inteiro próximo de um adulto. A natureza fez isso para a gente conseguir evoluir. Esse comportamento que foi o selecionado. E não ficar afastado. Porque quem é afastado, você sabe que tem algumas crianças no mundo, algumas pessoas no mundo, que elas nascem sem sentir dor. Né, elas nascem, elas não sentem dor. E essas crianças dificilmente elas vivem até os 12, 13 anos de idade, porque elas pulam de prédio, então não foi selecionado pela nossa espécie não sentir dor. Sentir dor é necessário, né? Você precisa sentir dor. Então, e a criança querer estar próximo de um adulto foi o que foi selecionado, porque senão a gente teria o risco, essa criança se afastaria muito. Então, normalmente a gente vê que a criança ela se desenvolve sempre fazendo um círculo em volta dos pais. Tá. Então, quando a gente coloca essa criança na escola, vai ser normal ela sentir muita ansiedade, porque ela não foi programada para isso, o nosso cérebro não foi programado para isso. Então, é mais aceitar essa vulnerabilidade, essa necessidade de contato, essa ansiedade, esse medo, a criança sente muito medo, mas é justamente por isso. Boa, da hora. Galera, que foi? Ah, tá uma delícia, viu? Já chegou a hora da xepa? Hora da xepa, então, Duda. Manda esse rango que eu tô com fome, pobrezito. Roda a vinheta. Fala, meu doutor preferido! Fala, Duda! Eu te amo, Cê tá doutor! bom, Que não? saudade que eu tava! Ô, louco! Você Tudo tá beleza? bom? De Tudo boa? certo, meu! Tudo bem? Que Boa a gente tarde. tem de bom Boa aí tarde. hoje? Tudo bem? Obrigada. Prazer, doutor Braga. Obrigada. Ah, que maravilha! Ah. Nossa, que cheiroso! Eu tô falando do pão de Pão queijo, não de queijo? você, viu? Ah, eu tinha tomado banho hoje, já achei que era eu. O que a gente tem aí hoje? Aproveitando que você tá com essa blusa bonita, que tá frio hoje, né? Ó, Hoje hoje tá tá friozinho, hoje tá hoje tá friozinho friozinho aqui, meu. Então, fomos lá pro lado de receita de vó, mineirinho, um pãozinho de queijo. Só que eu fiz com uma surpresinha aqui, que quarta-feira, na Operação Xepa,
Ó, quarta-feira na Operação Xepa eu vou ensinar esse segredinho aqui, Duda. Tem um pão de queijo e aqui tem um pão de queijo com uma surpresinha dentro, que é goiabada. Oh, maravilha! Combina demais, né? Queijo goiabada, então e eu fiz um cafezinho. recheado. E o Pobrezito queria que eu fosse buscar pão de queijo aqui na padaria, Ô, Duda. Pobrezito, que escassez é essa, não, Pobrezito? Né? Um convidado Ô, Duda. especial, eu vou buscar pão de queijo Às na vezes ele me padaria. envergonha. Ô, Duda, na verdade é o seguinte, ó. Eu vi ele saindo do banheiro com a luva. Só Eu fico com vergonha, ele faz a mesma piadinha, ele né? tá contando os bastidores e eu vou contar também aqui, viu? Tá. Ó, então, na Operação Xepa, quarta-feira, meio-dia, É isso você vai aí. ensinar como fazer esse pão de queijo recheado Ensinar aqui. algumas macetinhas de fazer, né? O pão de queijo do zero, né? E também fazer esse recheado. Você pode rechear com goiabada e com outros itens também. Da Eu vou passar umas dicas lá. hora. Espero que vocês Que gostem. maravilha. Valeu, Fechou? doutor. Obrigado. Obrigada. Foi Tamo um prazer. junto. Tchau, tchau. Lava a luva aí, meu. Ó, galera, fica ligado, então, toda quarta-feira, meio-dia, Operação Xepa, o nosso novo programa aqui, onde o Dr. Braga ensina a fazer coisas deliciosas gastando menos dinheiro. Aí eu fico emocionado, né? Eu gosto demais, né? Ó, então vamos lá, doutora. Próxima pergunta que eu tinha anotado aqui. A criação neurocompatível. A palavra é criação. Tem como se aplicar isso numa escola também? Tipo um professor neurocompatível? Uma escola neurocompatível? Tem, hoje nós temos 5 escolas, né, no Brasil, né, que elas são certificadas, né, até hoje eu vou numa escola aqui perto, que é em Osasco. Osasco? Osasco. Sou de Osasco. Você é de Osasco? Uhum. Ah, que legal, então, no Osasco. Neurocompatível, né? Neurocompatível, é pertinho aqui, né, Osasco. Rapidinho. Pertinho. E então nós temos, né, as nossas escolas certificadas que sim, que elas aplicam, né, são escolas que escolheram, né, que acreditam na educação respeitosa, e nós temos sim, é possível, é totalmente possível, porque quando a gente fala de respeito, eu acho que as pessoas precisam entender assim, quando você fala de uma educação neurocompatível dentro da escola, não significa que as crianças vão deixar de fazer fila, né, assim, vai... Mas significa que você pode facilitar esse trabalho falando assim, nós vamos procurar o pirata que está, sabe? Assim, nós vamos procurar o pirata e todo mundo tem que andar um atrás do outro. Você conseguiu aquele comportamento. Uma vez a minha personal, ela falou que ela dava aula numa escola para crianças e ela falou que ela ficou desesperada quando ela era estagiária, né? E que ela falou assim que ela falava para as crianças fazer pó de chinelo, fazer correr, fazer, as crianças não faziam. Mas quando ela falou assim, agora vamos todo mundo correr atrás da baleia que tá, né, e a gente vai nadar dentro da água com os braços abertos, e a criança faz. Então é isso, é você se aproximar do mundo infantil. Então, por exemplo, quando uma criança não quer entrar na escola, né, uma adaptação escolar, né, a criança não quer entrar na escola. Uma vez uma mãe me falou assim, que a filha dela não queria entrar de jeito nenhum na escola, ela viu uma postagem minha para fazer isso, para facilitar através da brincadeira, e ela falou que ela andava com um cachorro imaginário, ela chegava na escola assim, tô levando o meu cachorro. Daí ela falava assim, filha, agora eu não posso entrar, você leva o cachorro. E a criança pegava o cachorro e ela esquecia, sabe, da ansiedade, né? Então, por exemplo, assim, eu tenho criança que é muito ansiosa, que não fica de jeito nenhum na escola, e daí eu dou um relógio para ela e falo assim, esse relógio faz o tempo passar mais rápido. Então ela presta atenção naquilo do relógio, ou o beijinho, né, marcar um coração no braço, marcar um coração no braço da mãe, quando eu sentir vontade eu posso tocar no coração. Então são estratégias que a gente usa nas escolas para facilitar todo esse trabalho. E que a criança vai aprender com muito mais facilidade. Então, por exemplo, as crianças hiperativas, né, que são muito ativas, que elas não conseguem... A criança hiperativa, ela aprende pelo movimento. Então, a gente coloca uma criança que aprende pelo movimento sentada. Então, como que ela vai aprender se ela precisa se movimentar, né? A gente deveria deixar as crianças conversarem, por quê? Porque as crianças aprendem uma com as outras, elas aprendem com a conversa. Mas o modelo tradicional, que é muito antigo e muito rígido, faz com que isso não aconteça. Então, o que a gente faz com essa criança que aprende com o movimento? A gente põe ela num banquinho, por exemplo, e a gente coloca uma cordinha para ela ficar... apoiando o pé, né? Uma criança que precisa... Por quê? Porque ela precisa se movimentar, tirar o movimento dela. Então é isso, eu acho que quando a gente aproxima a ciência, o conhecimento que a gente tem no desenvolvimento neural, né? E o desenvolvimento típico, o desenvolvimento atípico da criança, acho que a gente consegue muito mais, então é possível.
Deixa eu tirar uma dúvida. Cada vez mais a ciência está evoluindo a ponto de o pessoal descobrir transtornos, síndromes, um monte de coisa, né? Uhum. Pensando nisso e pensando nesse monte de, criança hiperativa, criança hiperreativa, criança com transtorno, criança que foi abusada, criança que foi um monte de coisa. É complicado a gente chegar numa sala de aula que tem 30 crianças, e a gente tratar todas elas como se fossem iguais. Mas ao mesmo tempo não tem como a gente individualizar o atendimento, porque não tem nem escola nesse método, quanto mais individual, né? Sim. Como resolver isso? Tem algum método que dá pra resolver? Porque sempre a criança hiperativa vai se ferrar mais que as outras numa sala de aula, mas ela é hiperativa, né? Você tá dando o mesmo tratamento, né? Ou então, sei lá, vamos pegar aqui, talvez criança inclusiva, uma criança que tem uma síndrome ou que tem algum transtorno autista e tal. De certa forma, a gente tem 30 crianças que são totalmente diferentes numa sala de aula e um professor que tenta ensinar da mesma forma como se todas fossem iguais. Tem alguma coisa que dê para tentar resolver isso? Ou seria um caso de ir para uma aula particular pós-escola? Sabe, porque é difícil, né? E é difícil até para o professor também, né? Como que daria para tentar resolver isso ou minimizar isso de alguma forma? A gente tem as resistências, né, Duda, assim, da própria escola, porque é mais difícil, a gente tem falta de preparo. Obrigada. A gente tem falta de profissional, mas o caminho é nós deixarmos a escola ser para todas, né? A escola deve atender todas as crianças. Então, o que começou a acontecer? Hoje a gente ainda está nessa fase de adaptação. Antes, as crianças eram retiradas, as crianças diferentes, as crianças que desafiavam, as crianças autistas, as crianças atípicas, né? Elas eram retiradas desse mundo. Então, você colocava ela numa escola especial, na classe especial. O que também é meio ruim, não é? É péssimo. Daí veio a lei da inclusão, né? Então, a classe especial, ela foi para dentro da sala de aula, certo? Então, você tinha uma criança lá. Então, você tem, às vezes, uma criança de 10 anos de idade que não lê, que tem deficiência intelectual, de repente, leve, né? E ela não lê. E daí, você tem um outro grupo de crianças que lê, ou uma criança disléxica, né, que não lê. E as outras crianças são leitoras. Então, como que a gente vai fazer com que essa criança fique? Não tem como não fazer individualizando. A gente precisa individualizar. O caminho é sim individualizar. A gente vai fazer a adaptação curricular. Então, por quê? Porque antes você ficava reprovando essa criança. Daí você tinha uma criança de 10 anos junto com crianças de 6, 7 anos, onde as crianças de 6, 7 anos já estavam mais rápidas e essa criança ainda ficava para trás. Então a gente descobriu isso, que não adianta você ficar reprovando. E às vezes as pessoas falam, mas reprovar as crianças que não são reprovadas, porque hoje não pode reprovar e tal. Mas será que reprovar realmente faz a criança aprender ou faz ela só se sentir mal, né? Por ela não saber e não conseguir. Então hoje a gente lida com isso das crianças terem dificuldades. Então a gente individualiza, assim a gente faz com que esse conteúdo seja assimilado assim. O problema que a gente tem hoje é que as professoras e as escolas, elas não estão preparadas para receber essas crianças e essas crianças foram recebidas. Então, o que a gente vê muito? Uma criança que fica lá parada sem fazer nada. Por quê? Porque não existe um conteúdo adaptado para ela. Então, hoje mais essas crianças foram jogadas. Leva com a barriga. Elas foram jogadas no sistema escolar. Claro que isso não acontece tanto na escola particular, né? Mas isso vai acontecer com muita frequência na escola pública, por isso que a gente precisa sim de assistente, de pessoas que assistam essa criança. Eu já vi, por exemplo, assim, criança surda muda, né, assim, criança que é deficiente auditiva, que ela não tinha alguém para fazer, e ela não tinha alguém para fazer a Libras com ela, né? Nossa. E ela ficava dentro da sala de aula. Caramba. Então, porque ela foi só jogada dentro dessa sala, né? Não foi. Então, assim, uma das estruturas é também a criança ter o suporte no outro período, né? Isso é uma das coisas da educação inclusiva. Então, ela vai ter, porque ela precisa de uma demanda maior que as outras crianças para fazer acompanhamento, mas hoje o currículo adaptado é a melhor coisa, porque é aquilo que você estava falando. Talvez uma criança aprender a ler, escrever, fazer conta,
já tá ótimo pra gente. Uma criança que tem uma dificuldade de aprendizagem muito severa, tá ótimo pra gente, mas ruim se ela ficar todos esses anos na escola e nem isso ela aprender. Então a gente vai focar que ela aprenda isso e talvez a gente vai fazer vai exigir menos na geografia, exigir menos, mas ela vai participar, ela tem que participar. Então hoje a gente tá indo num processo de adaptação. Essas crianças foram colocadas, mas não existe estrutura para elas. Mas você concorda comigo que se elas não fossem colocadas, daí sim que a gente não ia ter uma estrutura também, porque assim, se a criança não vai para lá, isso nunca vai acontecer, não vai acontecer assim, é igual a coisa do ser pai e ser mãe, você pode ler antes, pode se preparar, mas é só mesmo no dia a dia que você vai saber o que é ser pai e mãe, né? E isso também aconteceu com as escolas, hoje elas estão nesse processo, então o caminho sim é a inclusão, mas a inclusão adaptada, né, para cada criança. E aí uma pergunta que você estava falando me surgiu. Você, com o método, vai ter uma tendência a dar mais liberdade para a criança, não colocar limite. Fase que a criança vai começar a ir para a escola. É complicado. Tipo eu não tinha vontade nenhuma de como lidar com isso, né? Porque tem pai que amolece também, né? Vê o filho chorando, não, vem para casa, não precisa ficar aí não, né? Como lidar com esse momento em que a criança tem que ir para a escola, até por lei, né, hoje, né? Sim, acho que é obrigatório, claro. Né? E a criança não quer, chora, quer ficar com a mãe. Como fazer essa adaptação escolar? A questão do limite, né, eu acho que a gente pode substituir por organização, previsibilidade, rotina, estrutura. Então uma criança, ela precisa disso, ela precisa saber o que esperar, porque nós somos animais previsíveis, né, nós gostamos de previsibilidade, nós gostamos de saber o que vai acontecer depois. Então, uma criança que chega na escola e não quer ir, eu nunca vi na prática esses pais que, sabe, então eu vou levar embora. O que acontece é que existe tanto sofrimento de algumas crianças em si, que elas não vão conseguir ficar mesmo, e daí a gente vai fazer uma avaliação. Então, toda criança que tem muita dificuldade, ela precisa de uma avaliação e de uma carta de um profissional falando, olha, essa criança precisa de uma adaptação. Nas nossas escolas neurocompatíveis, todas as crianças recebem uma adaptação neurocompatível, gradativa, respeitosa, mas a gente enxerga os que precisam mais, porque tem criança que dá tchau no primeiro dia e entra. Já tá sorrindo, né? E daí adora, nossa, tem criança que adora a escola, né? E tem criança que não, tem criança que tem 6 meses de adaptação, daí começa o outro ano, é mais 6 meses, né? A adaptação tem a ver com a mãe ficar junto na escola? Isso. Na adaptação gradativa a gente faz isso. A mãe fica na escola, pode ficar próxima da criança, depois ela vai se afastando, fica ali no pátio, depois ela vai se afastando. Vai cortando até que uma hora essa criança consegue. Em casos muito severos, né, a gente permanece com essa pessoa às vezes mais tempo, mas normalmente em 2, 3 semanas essa criança já adapta, assim. Boa. O que é o colo narrativo que você fala? Colo narrativo é que quando uma criança faz birra, por exemplo, né, assim, faz birra, se desorganiza. Porque a birra, ela é uma erupção, né, assim, a birra, ela é o cérebro emocional da criança que tomou conta e que tomou conta de todo o cérebro pensante e racional, né. Então, a criança está fora de si, né, uma criança que ela tá fazendo birra, ela tá fora de si, ela não tá fazendo aquilo racionalmente. O cérebro dela não tá conseguindo se organizar. Assim como nós, quando ficamos muito bravos, né, que a gente fala um monte de coisa e depois diz, meu Deus, o que eu falei, né. Mas... Eu nunca fiz isso, eu não sei o que você tá falando. Ficou nervosa. Minha esposa não tá vendo não, né? De falar, e daí no outro dia você diz, meu Deus, não precisava, né? Exagerei, né? Exagerei, né? Não imagino você, Duda, brigando, mas acontece, né? E daí a gente pega essa criança, o que é o colo narrativo, né? A gente pega essa criança e faz todas as fases da educação emocional, né? A gente vai ser o intérprete da criança nessa situação. Você vai narrar, então você se aproxima, algumas crianças não aceitam aproximação nessa hora, tá tudo bem também, mas você se aproxima e fala assim, olha... eu sei que você queria... Você entende que o neurocompatível não é a criança quer o brinquedo, me dá esse brinquedo que você tá brincando que meu filho quer, né? Mas o neurocompatível é assim, olha...
eu sei que você queria esse brinquedo, você não pode brincar com ele agora, que teu primo, teu irmão, teu amigo tá brincando, quando ele largar, você pode brincar. Eu entendo que isso te deixa extremamente triste. Então, isso é o colo narrativo, você vai narrando para a criança e interpretando o mundo para ela nessa situação que ela não tem, né? E nisso você vai trazendo, você vai aproximando o cérebro racional. Então, o que é uma boa educação? Quanto mais você use o cérebro racional ao invés do cérebro emocional, porque o cérebro emocional nos engana, né? O cérebro emocional nos engana que nós estamos ansiosos, que nós temos que ter medo, que o cenário é o pior possível. Então, o cérebro, e às vezes a gente precisa ensinar a criança, e precisa ensinar muitos adultos também, a não acreditarem nas emoções, né? Assim, só que você precisa saber nomear essas emoções. Então, o colo narrativo é isso, validar. Eu sei que você está sentindo, nomear, o nome disso é raiva, acalmar, depois disso vai ficar tudo bem, né? Tá. Então, acalentar essa criança, dar apoio e saber que esse é um momento irracional, né? Que a criança não vai ser sempre assim, não vai repetir sempre isso. Tá. Esse é só um momento que ela tá fazendo. Boa, boa. Galera, já vamos pro nosso último bloco aqui, ainda vai ter o top 10 graça, mas eu quero lembrar, se você ainda não tem sua conta na Binance, abra pelo link aqui da descrição e lembra, a Binance é a maior corretora de criptomoedas do planeta, tem inúmeros benefícios e vantagens com relação a todas as outras promoções, cripto de graça, tem um fundo lá de 5 bilhões para proteger os clientes, tem muita coisa legal. É a corretora que tem as menores taxas dentre todas as maiores corretoras do mundo, tá? E abrindo conta pelo nosso link, você ainda vai ter 10% de desconto nas taxas pelo resto da vida. Então, se você está querendo entrar nesse mundo e migrar uma parte do seu patrimônio para o mundo cripto, Bitcoin, como tanta gente está fazendo, como os países estão fazendo, como os Estados Unidos está fazendo, né? Abra sua conta na Binance, que lá é o melhor lugar, sem dúvida. E lembra que aqui no nosso canal tem dezenas de aulas para te ensinar sobre esse mundo, para você entender como funciona, os riscos, o que é, como fazer e tudo mais. Mas queremos agradecer a Binance, que é uma patrocinadora oficial aqui do Pobre Show. Pobrezito, vamos pro top 10 graça? Não. Nossa, Pobrezito. Tudo bem, Pobrezito, eu não vou colocar... Pobrezito. Não. Seria bom a gente colocar, Pobrezito. Eu não quero colocar limites em você. Eu não quero, pai. Eu vou bater nesse moleque. Bota essa porra. Agora. Eu ainda não li o livro, calma. Não me testa, Roda a Pobrezito. vinheta. Top 10 graça. Você vai falar quais são as 3 piores besteiras que alguém pode fazer na criação dos filhos, separando a terceira pior, a segunda pior e a pior de todas. Então, vamos lá. Bater na criança e depois tentar compensar com presente, comparar seu filho com o filho dos outros, prometer algo e não cumprir por falta de grana, brigar com o parceiro na frente da criança, falar mal do pai ou da mãe para a criança, deixar a criança o dia todo na tela para poder trabalhar, mentir sobre a situação financeira da família. É só desgraça mesmo, né? Mentir sobre a situação financeira da família, obrigar a criança a ser o que ela não é, não pedir desculpa quando erra com a criança e achar que criança não entende e nem explicar nada porque criança não vai entender mesmo. Difícil, né? Difícil, são todas muito ruins. Vê se consegue. Pode ter empate também, tá? Se precisar, em alguns casos aí. Tá, não, então eu acho que é a pior coisa de todas, assim, que é uma coisa que a gente nunca deve fazer e se controlar para não fazer, bater na criança e depois compensar com presente. Boa, então esse é o piorzão. Porque a gente não deve bater na criança de jeito nenhum, né? O bater, ele tem que ser inaceitável, né? Você não pode bater na criança. Daí, eu acho que a outra coisa é deixar a criança o dia todo nas telas para poder trabalhar, porque se os pais não podem cuidar dessa criança, né? Aí a gente precisa de outras pessoas que façam isso, que seja a escola, que seja uma CMEI, né? As antigas creches aí, a tela não é uma boa babá.
Até né? ela não deve ser uma boa babá, Tá. porque justamente pelo risco que essa criança vai ficar ali exposta a todo tipo de coisa, né? Que a gente nem imagina o que seja, né? Boa. Não pedir desculpa, eu acho que é a terceira, né? Assim, Que entra naquilo de você ser o exemplo, né? isso. Aham. Não pedir desculpa, né? Porque a criança... Pobrecito, você me desculpa por ter gritado com você agora há pouco? Não. Eu vou bater nessa peste, ô desgraça! Nossa, moleque Desculpa. impertinente, viu? Claro, Duda. E isso muito pai deve errar, né? Eu não Deve. vou ceder e não vou dar o braço a torcer de que eu errei pro meu filho, né? E sabe que isso que você fez agora com o pobrezito acontece bastante. Você fala pra criança, me desculpa, e a criança fala, não desculpo. A criança adora quando fala assim, não te desculpo. Aham. E tá tudo bem, Aí né? o cara perde a postura, né? Faz parte, faz Tá. parte. Eu tô vendo uma série aquela do Jovem Sheldon. Não sei se você já viu aquela série lá, o The Big Bang Theory. É uma série lá de humor, né? E tem a The Young Sheldon, né? Que é o Jovem Sheldon quando ele era criança, né? Aí tem uma ocasião lá que ele é um super gênio. É um moleque gênio de 8, 9 anos, sei lá, né? Aí ele começa a discutir com um professor universitário, né? Aí ele começa a falar, não, porque segundo a teoria de Albert Einstein, não sei o que lá, você tá errado. E o professor, não, você que tá e tal. Aí depois o professor descobre que ele errou mesmo. E o orgulho de chegar pra uma criança e falar, filho, não é nem filho, né? Ele era aluno só, né? Você realmente tinha razão, peço desculpa por ter te envergonhado na frente de todo mundo. É uma quebra de orgulho isso, né? Sim, E aí, que então, legal. esse é um grande erro, então, dos pais, não dar o braço a torcer quando tá errado, ou quando exagerou, talvez, né? É um grande erro, como você falou aí, né? Um grande erro do ser humano, né? Porque a gente tem que fazer isso no relacionamento, no casamento, com os filhos, com as pessoas do trabalho, né? A gente tem que Tudo, pedir desculpa, né? Mas é difícil, o ego ali fica que... Sim. Deixa eu perguntar, quais os maiores desafios para uma criança que só tem ou o pai ou só a mãe? Tipo, fica mais desafiador pro pai ou pra mãe, porque tá sozinho, né? Mas você acha que como que se aconselharia alguém assim, sabe? Tipo, ou que o pai morreu, ou que a mãe morreu, ou que não sabe quem é o pai, sabe? Essas coisas. É um desafio pra neurocompatibilidade também? É um desafio porque a perda de um pai, né, isso é uma adversidade da infância, a perda ou também não ter alguém próximo. Eu acho que a questão é assim, ó, a criança, ela não precisa exatamente da figura pai e mãe, sabe? Uhum. Ela precisa de alguém que a ame, né? Ela precisa de um grupo de pessoas que a amem. Uhum. Então, uma criança pode ser feliz numa família convivendo com a avó e com uma tia, como eu já atendi. Uma criança que a mãe morreu, o pai sumiu no mundo e ela foi educada pela tia e pela avó e por outros irmãos. Ela era amada, ela conheceu o amor, ela conheceu esse calor de família. Por isso que o importante é que a gente tenha uma família, seja de 2 pais, 2 mães, uma mãe, um pai, mas o que a gente precisa mais é de pessoas que apoiem essa pessoa. Então, uma mulher que tem uma criança sozinha, eu vejo isso às vezes, foi para outro país, engravidou lá e o pai não, né? Então essa família, essa pessoa já está sem a família dela, então a gente tem uma vulnerabilidade maior e um risco maior para essa criança. Então as crianças, elas precisam de pessoas que a amem e que convivam na vida dela, e independente do sexo da pessoa. E isso é muito criticado porque todo mundo diz, não, precisa da mãe e do pai, porque essas pessoas são as pessoas que mais vão amar essa criança, né? Então a gente tem isso como critério, mas desde que ela seja amada, tá tudo certo. Tá. E o que você acha dessa moda do bebê reborn aí, meu? Que tá em alta esse assunto, em alta, né? mas sabe o que aconteceu, Duda? O bebê reborn, ele começou com um grupo de mulheres que fazem bebê reborn, né? Tipo, Então, a fabricante da boneco. o fabricante do boneco. E ela criou uma febre. Foi esperta, hein? Foi esperta, foi hein? esperta, foi um golpe de marketing, assim, porque daí eles começaram a fazer esses vídeos. Ai, olha aqui, eu tô levando meu filho fazer a mamadeirinha, colocar uma vendedora de bebê reborn, né? Começou a fazer esse grupo de mulheres que fazem. Só que, assim, na prática, a gente não vê o sistema único de saúde cheio de pessoas com bebê reborn. A gente não vê situações assim, é muito mais uma peça do que a gente vive na internet,
né? Então, começa a se falar daquilo. E a gente acha que tá em todo lugar, tá né? em todo lugar, e as febres acontecem isso, né? Assim, todas as febres que a gente vê, assim, né, a gente que trabalha com internet vê isso, né, assim. Então, você sabe que às vezes você falar sobre um assunto que tá muito em alta. Uma vez eu fiz um vídeo sobre bebê reborn, daí ele foi lá em cima justamente por isso, assim. Mas a minha percepção é que, assim, é muito mais que as pessoas precisam parar de ficar tão sensíveis. Daí você vê, assim, a minha mãe tem uma raiva das mulheres do bebê reborn, porque ela fica lá no TikTok, né, vendo. Mas não tá acontecendo isso, né, assim, não tá. Então eu acho, assim, que eu já tive uma paciente, né, uma paciente adulta, que ela andava com 2 bebês reborn no ônibus, isso há 10 anos atrás, 15 anos atrás que eu atendi, eu acho. Então, existe essa coisa do aparato emocional dela do bebê reborn ser um aparato para mulheres adultas, ou mulheres que não tiveram filhos, ou mulheres que ainda gostam de brincar, né, que pode acontecer das mulheres ainda gostarem, mulheres ou homem, ou seja, para quem for, né? O padre Fábio de Mello também não tem o bebê reborn dele lá. Só que daí começou uma crítica muito mais do que se criou dessas mulheres, que absurdo, tá usando a vaga, tá na fila. Mas assim, daí um deputado vai lá, vou fazer uma lei para isso. Você concorda comigo que não precisa de lei, porque não é um ser humano usando o Sistema Único de Saúde, não tem porquê. Então é muito mais uma febre mesmo. Eu não vejo preocupação nenhuma, assim, sabe? Eu acho que virou um grande Talvez meme. vai ser passageiro. Passageiro como grandes coisas que a gente viu aí já acontecer de ser passageiro, né? Então é uma coisa passageira, engraçada, assim, que se fala muito, e daí sempre tem essas pessoas, as pessoas mais velhas, né? Que agora que a inteligência artificial, né? Que acreditam em tudo, que daí elas acreditam nessas coisas, mas eu não vejo nenhum problema, assim. Dentro do método neurocompatibilidade, você acha que é interessante incentivar o adolescente a começar a trabalhar? Acho. Não obrigar, mas incentivar? Os adolescentes, a saída para o adolescente é trabalhar, só que a gente tem pouca vaga, e a gente fala assim, eles não se interessam, tal, mas eles se interessam. O problema é que nós temos poucas vagas, poucas empresas que oferecem, muita exigência, porque às vezes você tem uma pessoa de 40 anos que já tem uma trajetória em uma empresa, que está às vezes concorrendo a uma vaga com valor baixíssimo que seria para esse grupo de adolescentes. Então eu acredito sim que o trabalho é muito necessário, e eles querem trabalhar. Eu acho que é a solução, sim. A gente precisa aumentar essas... Tá, boa. Agora, pensando no nosso público, que majoritariamente, né, em sua maioria, é o pessoal mais pobre. É mais desafiador pro pobre esse método do que pro rico, não é? Com certeza. Tipo, pensando até que o pobre tem que trabalhar muito mais, tem que fazer renda extra mais, tem menos tempo em casa. Às vezes, sei lá, vamos pegar um exemplo de uma pessoa que mora na favela, dorme todo mundo num cômodo só, barulheira. Se bem que eu dormir num cômodo é bom, né? Não, mas nesse caso é ruim. A diversidade aumenta, por exemplo, assim, o risco de uma criança aumenta dela apanhar mais, dela sofrer violência sexual, de outros tipos de violência, quando ela convive num ambiente com 8 pessoas. Você entende? Assim, tipo assim, mãe, pai, você vai ter um filho, a tua esposa, você, a criança, né, outros filhos, né, assim, vocês vão saber lidar com as birras, vão colocar na escola, meio período, para daí ficar o outro período, daí nasce a outra criança. Então, existe uma estrutura. A falta de estrutura é a negligência. Então, com certeza, quando você está falando que as pessoas estão na falta da base da pirâmide, né? Assim, quando elas não têm o básico, que é comida, boa comida, roupa, né? Assim, o básico que uma pessoa precisa de viver, com certeza vai ser mais difícil, se não impossível, né, Duda? Porque é muito difícil para alguém que é realmente... Eu entendo que o teu público são pessoas pobres, né? Pobres, assim, que estão querendo... Eu tenho a secretária da minha irmã que ela adora você, né? Assim, a minha irmã falou, onde você vai? Eu falei, eu tava mostrando dela. Ela falou, Duda, nossa! Obrigado, um abraço aí. Isso, ela adora você. E olha o que aconteceu com ela. Ela começou a
ela trabalha com a minha irmã e depois que ela começou a te seguir, ela começou a vender lingerie, ela começou a fazer negócio, uma vizinha dela vende bolo de pote, ela começou a vender o bolo de pote, pegar uma porcentagem. Então, assim, ela foi, eu acho que ela deve ter acrescentado aí quase o dobro da renda que ela tinha trabalhando com a minha irmã, trabalhando com outras coisas, essa ideia, essa visão. Então, eu acho que você se comunica com esse pessoal, né? Com esse pessoal que está fazendo uma mudança, que está conseguindo renda, aumentando renda. Sim. E eu não acho que seja ainda também o teu público ainda também não é esse público tão pobre assim, que sim, também tem tá classe nessa média ali. Então eu acho que esse público assim, existem as adversidades, né, os problemas, mas a gente não tem uma criança que está sofrendo uma omissão de cuidados. Agora, quando a gente tem omissão de cuidados, falta de tudo, daí é mais difícil mesmo. Boa. Avisa essa sua amiga aí, amiga da sua irmã, que o Duda tá disposto a ser garota propaganda da lingerie, tá bom? Ah, tô fora. Vou avisar. Tô fora. Esse corpinho, Duda. Minha última pergunta. O que é imitação neural? Imitação neural é a forma como as crianças aprendem, então nós temos... Por imitação. Por imitação. Por isso que o neurocompatível exige mais do pai, então. Exige mais dos pais. Mas toda criança aprende por imitação neural pelas células espelho, né? Então, as células espelho é mais ou menos assim, se você está numa posição e eu estiver numa posição próxima, é sinal que nós estamos à vontade. Então, nossa, sabe aquela coisa de você bocejar e a outra pessoa bocejar isso também? Isso é incrível, né? Incrível. Eu não consigo explicar como que acontece isso, né? É a célula espelho. É mesmo? A célula espelho. Por quê? Porque as pessoas são conectadas e elas nem percebem que estão conectadas, né? Então, através disso Célula espelho é o nome disso? Isso, neurônio espelho. Neurônio espelho? Neurônio espelho. É bem interessante, você pega um recém-nascido e você faz um movimento com a língua, um recém-nascido, e você começa a fazer um movimento com a língua, a criança também faz movimento com a língua. Caramba. Então, desde muito cedo, é assim que nós nos desenvolvemos. Nós nos desenvolvemos aprendendo e fazendo interação com outras pessoas. Caramba, deixa eu ver se funciona com o Pobrezito. Tá fazendo, Pobrezito? Não, você tá bocejando, Pobrezito. Eu tô mostrando a língua. Que sono, É isso que dá, não prestar atenção no que eu tô fazendo. Que é tonta mesmo. Mas, gente, bom demais. Doutora, é doutora que te chamam mesmo? Não, pode me chamar de Márcia. É Márcia? Fala pra gente onde que a galera te encontra e consegue ter mais acesso aos seus conteúdos. E o da hora é que no Instagram tá tudo de graça lá pra todo mundo, né? Sim. Como que a galera te acha? E fala também sobre curso, mentoria, qualquer serviço que você tem pra oferecer aí. Então, nosso arroba, né, criação neurocompatível, sem o C cedilha, né, então fica criacão, _ neurocompatível, lá no Instagram. Vamos pôr na tela aí, hein? Isso, nossa principal plataforma aí, né, assim, e também no Facebook, YouTube. Mas tudo com o mesmo nome? Tudo com o mesmo nome. Tá. Alguns tá neurocompatível. É neurocompatível, coloca neurocompatível que já vai aparecer, lá, né? Márcia, Sempre tem o nosso site, tem a gente faz todos os tipos de formação, mas eu acho que a base mesmo do neurocompatível é essa informação gratuita que sempre aconteceu, né? Então a gente tem formação, certificação de profissional, a gente tem certificação de pais, a gente faz curso para pais, para criança ansiosa, para criança hiperreativa, para criança que tem dificuldade de adaptação. A gente pega as grandes demandas e trata isso, né? Assim, ajuda os pais nessa caminhada, mas a informação tá lá gratuita no Instagram, é só e aí você tem o livro Neurocompatibilidade. Aí você tem uma série de livros infantis. Isso. Que vão trazer algum princípio com historinha pra criança mesmo. Isso, isso tá aí. Tudo no teu site? Onde que a galera acha? Acha no nosso site, mas acha na Amazon, né? Só colocar Márcia Tozin, já aparece. Dá um Google aí que acha. Dá um Google, assim, é bem facinho. Assim, colocou Márcia Tozin lá na Amazon, vai aparecer todos os livros. O livro O Que Fazer com a Minha Raiva também foi um livro muito vendido, que a gente já tá, assim, que eu não vou colocando por edição, né? Eu só vou produzindo eles, mas ele também já tá na 5ª edição, assim, ele é um livro... edição não, né? Publicação. Tiragem, tiragem. Tá. Isso, porque que acabou e teve que fazer mais. Teve que fazer mais, né? Sem mudar nada do livro, né? Da hora. Então, é um livro também muito buscado e os outros também como alternativas, né? Pra criança fazer essa educação emocional. Da hora, galera. Então, segue aí a Márcia nas redes sociais, muito conteúdo de graça, compartilhando muita coisa. Tem os livros aí que foram no chat, vai ter alguns livros também que a gente vai deixar no nosso site, pobreshow.com.br. Se inscreve lá, não tem que pagar nada nunca. É simplesmente ir lá,
responder pergunta e a galera vai ganhando, tá? Muitos prêmios por lá. Quero agradecer demais, foi muito bom o papo. Valeu por ter vindo lá de Curitiba. Volta com Deus para aquele frio miserável que deve estar lá. Se bem que aqui não tá mudando tanto também, né? Tô até de blusa hoje, mas foi muito bom. Valeu, Pobrezito. A gente se vê na próxima semana. Um abraço. Valeu, galera. Tchau, tchau, Márcio. Tchau, tchau. Obrigada.